Fala galera, sossegado? Olha só, a aula já vai começar. Não se esqueça de baixar o material aqui no nosso link. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para outras aulas que você pode acompanhar com a gente aqui. Beleza? Tamo junto! Salve, Fartando, olha só, vamos começar a trabalhar com o universo de hardware. E dentro desse universo temos que estudar o que efetivamente? Primeiramente, quando a gente fala em hardware, nós estamos falando do conjunto de peças do computador. Sim, da parte física, da parte palpável, dessa parte que você consegue descontar sua raiva nela, como a maioria acaba associando na hora de lembrar de quem ele é. Mas algumas palavras têm um peso maior. Por exemplo, muitas questões acabam cobrando a simples ideia do hardware ser a parte física, comparando ele com o universo do software, ou seja, do conjunto de programas que você tem, simplesmente com uma palavrinha comparada à sua variante lá do outro universo. Então cuidado, quando a gente fala em hardware, a gente está falando da peça, a gente está falando do drive. Se tiver um R a mais aqui no meio, já é outra coisa, já é lá do software. Então é uma letrinha que faz muita diferença na hora de conceituar o que você tem. Então é um conceito básico cobrado aí como uma relação nas provas de uma única palavra que tem uma letra diferente e é outro significado lá dentro da parte de software. Então, falou em drive, você está falando da peça, do dispositivo, do mecanismo que você tem que vai realizar alguma tarefa específica dentro do computador ou fora dele. E aí a gente vai focar principalmente aqui naqueles fora do computador e algumas situaçõezinhas nele dentro. Como assim? Vamos falar aí dos principais grupos que você tem. Quando a gente fala em termos de hardware, você tem os dispositivos ditos periféricos. O que é isso? São aqueles que estão na periferia, que estão fora do computador, que agregam alguma funcionalidade, que trazem algo diferente, algum novo recurso, uma nova capacidade ao computador, mas que não são essenciais para o seu funcionamento, que para ele funcionar bastaria aí ter aí justamente outras estruturas. Essas, chamadas periféricos, podem ser agregadas, mas não fazem falta. E dispositivos de armazenamento, é que a gente vai falar nessa aula. Então, dispositivos que você pode utilizar para guardar as suas tecnologias, recursos que estão envolvidos, para poder armazenar informações ali dentro. E os dispositivos envolvidos no processamento, bom, os de processamento e até aí alguns de armazenamento são essenciais. Podemos até dizer que você tem aqui uma linha tênue, né? Você tem dispositivos de armazenamento que podem aparecer como periféricos, bem como podemos ainda sugerir que existem dispositivos de armazenamento que vão estar na parte interna do computador, junto aí à estrutura de processamento. Cuidado, armazenamento não faz parte do processamento. Ele vai estar na parte interna do computador, essencial para o seu processo de funcionamento, né, na sua ação de ligar, ler alguma coisa, executar, todo o funcionamento básico dele, mas não fazem parte do processar. O processamento ele tem outras partes que são aí envolvidas. E aí a gente vai falar em outro momento a respeito desse cara. Então aqui o principal objeto são os dois grupos aí, periféricos e armazenamento. Então cuidado aí que processamento também faz parte aí das peças necessárias para isso. E aí vem todo o meio campo, né, placa-mãe, conectores que vão levar aí essa comunicação entre esses equipamentos. Então temos esses grupos, começando a falar aí dos periféricos. Como eu falei, periférico é aquilo que não é essencial. E aí um grande problema, tá? Um perigo. Quando a gente olha para os periféricos, tem um periférico especificamente que é o teclado. E ele fez aí um período de tempo em que ele era essencial, você precisava dele para ligar o computador. Se você tentasse ligar o computador e não houvesse um teclado conectado, o
o computador iria apresentar mensagem de erro, iria encher o saco, até que você conectasse o teclado. Isso aí era uma outra situação. Hoje você percebe que é possível tranquilamente ligar sem que haja um teclado conectado a ele. Tirando essa particularidade, o resto tudo é mais fácil identificar essa ideia de que é um periférico, de que não precisa estar ligado na hora que eu ligo o computador. Pode até mesmo ser conectado posteriormente, e aí a gente vai evoluindo um pouco a coisa. Então, periféricos. Os periféricos a gente vai separar em 3 grandes grupos. Os periféricos de entrada, que são aqueles que vão pegar uma informação do mundo real e levar essa informação para dentro do mundo digital, ou seja, para dentro do computador. Então esse é chamado periférico de entrada. Vamos falar do periférico de saída e aqueles que fazem as duas coisas, também podendo ser ditos periféricos híbridos, de entrada e saída de dados. Então o periférico de entrada, ele vai levar uma informação que está ali no mundo real para dentro do computador. Quais são esses equipamentos que permitem você fazer isso no dia a dia? E as questões aqui são simples e relacionais, pedindo lá, é periférico, não é? Assinale ou, respectivamente, são periféricos de... Isso aqui tanto em questão de certo e errado quanto múltipla escolha. Embora é mais fácil perguntar isso aqui em questões múltipla escolha de um modo geral. Então você tem lá teclado, é o mais básico e o principal dos dispositivos. Você tem o mouse, microfone, webcam. Cuidado com o microfone e o webcam, porque a ideia é de captação de dados dele. Vem perguntinha lá bem sacana, dizendo assim, olha, o usuário está vendo a imagem dele ali na tela do computador. Pera aí, a câmera está capturando a imagem e levando para dentro do computador. E lá outro equipamento está exibindo aquela imagem, que é outro dispositivo, é outro periférico. Então muito cuidado em separar o que cada um desses está realizando aí dentro do processo. Agora, em relação a esses aqui, não tem muita coisa aprofundada nas provas. O que podemos ainda falar é a respeito do teclado. O teclado, você vai observar que existem layouts de teclado. Ou seja, são conjuntos de teclas. Você vai perceber assim, eu tenho lá um teclado com 106 teclas, 102 teclas, 104 teclas. O que isso significa? Significa justamente você analisar não só a quantidade de teclas, porque quantidade às vezes indica que você tem um teclado numérico ou não um teclado numérico, só o teclado alfanumérico ali, então sem aqueles grupos separadinhos à direita. Você tem teclas a mais lá de funções que podem aparecer, então isso aí varia um pouquinho. A questão não é a quantidade, o que interessa para nós, dentro do layout, é você falar em um teclado ABNT, falar um teclado ABNT2, um teclado internacional. Por quê? O ABNT2 é aquele teclado que você vai encontrar o cedilha exatamente ali, próximo ali à tecla Enter, né, naquele cantinho do teclado à direita. Então, cedilha, opa, é teclado ABNT2. Claro, cedilha é a referência, mas não é só ele. Você vai olhar os acentos, onde é que está o acento agudo, onde é que está o acento circunflexo, onde esses carinhas vão aparecer dentro da disposição de teclas que você encontra. O ABNT era a versão antiga ainda, em que permitia você criar o cedilha, mas não tinha especificamente ele ali dentro para você. E o layout, né, internacional, o padrão internacional, que não tem o cedilha, mas que há como fazer uso dele aí por algumas combinações de atalho, como ponto e vírgula, e aí o cedilha na sequência, ou usar aí simultaneamente a tecla Alt-GR e a tecla aí do ponto, da vírgula, dependendo do teclado, como você configurar ele. Então você tem essa possibilidade, que é trabalhar com esse carinha internacional também. Eu, particularmente, uso sempre esse daqui, por quê? Tem notebook, é o padrão internacional, então teclado de casa, acabei comprando internacional também, porque daí é o mesmo layout, acostuma-se, ambienta-se com o mesmo dispositivo. Agora, muito cuidado. Por que isso aqui tem uma importância? Alguns concursos, eles têm uma outra etapa, que pode ser a terceira, a quarta fase, depende do concurso. Por exemplo, escrevente é um concurso aí dos tribunais que cai a parte prática, que é você fazer datilografia e prova prática, tá? Não é só datilografia, são duas ações diferentes. A datilografia, que ele vai colocar ali 6 a 10 minutos para você digitar um texto, aleatório normalmente, ou uma peça jurídica, e você tem que digitar a quantidade de caracteres mínimo e tudo mais. Você tem, por exemplo, escrivão da PF que cobra, você tem escriturário de banco que cobra, então tem vários concursos que acabam trazendo isso aí como uma parte técnica. E aí eles especificam no edital essa informação. Olha, vai ser nesse layout do teclado, esse padrão aí que vai ser utilizado para fazer a prova da datilografia. Por isso é importante ter esse conhecimento também. Aí você encontra lá no mouse. O mouse, você vai encontrar uma questão que relaciona-se à qualidade do mouse ou sensibilidade dele, que é medida em dPIs. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso na própria estrutura de resolução, o que é essa estrutura. Mas a qualidade do mouse é medida por isso. De um modo bem simples, quanto maior a quantidade de dPIs,
melhor é o seu mouse. Mousers gamers, por exemplo, eu tenho um em casa, que ele chega a bater 16.000 dpi. Professor, isso é bastante? Muito. Um usuário convencional, quando pega um mouse com mais de 3.200 dpi, ele já sente algo muito diferente, um certo desconforto para começar a utilizar o mouse, porque ele é muito sensível. Você mexe um pouquinho e ele já mexe um monte lá na tela. Então imagine um de 16.000 dpi, aí, que é o meu caso. Então você tem aí algumas situações de um modo geral. Microfone. Basicamente esse da foto aí do seu material é esse de 16.000 dpi, tá? Microfone. Microfone é uma questão que você vai analisar. Faixa de frequência que ele reconhece, quantos decibéis, se ele tem algumas estruturas. Está bastante na moda aí você ter microfones por conta do YouTube, né? O pessoal adquirir microfones de qualidade para poder fazer vídeos em casa. Webcam, mesma coisa. Webcam é mais a ideia de resolução de câmera, que também vai entrar na ideia de resolução de DPIs que a gente vai falar. Agora, scanner é o caso mais comum para provas. Quando a gente fala em scanner em prova de concurso, pode aparecer o termo em inglês, pode aparecer ele traduzido, bem comum aí em algumas bancas ser traduzido. Você tem que ter cuidado que existem várias formatações dele. Você tem o tradicional scanner de mesa, que é lá para abrir a tampinha, coloca o papel, fecha, digitaliza, vai lá, tira o papel, coloca outro. Não é muito prático para fazer isso. Você tem o scanner portátil. Advogados usam bastante para ir no fórum, chega lá, preciso pegar um processo. O fórum libera por um período de tempo muito curto, você tem que levar esse processo para poder escanear ou tirar cópia na xerocoadora da esquina. Demora, é um processo caro muitas vezes. Então muitos advogados fazem o quê? Vai lá, leva um scannerzinho portátil, ele parece um bastãozinho e o cara vai lá e vai passando sobre o papel para poder digitalizar, ele armazena nele a digitalização e aí depois ele passa para o computador, imprime se for necessário ou não. Então esse é outro scanner. Outro que ainda podemos mencionar um scanner de alimentação automática, mas ele é um scanner de mesa, que aí vem um ponto crítico. Por exemplo, quando vai fazer a leitura do seu gabarito lá na prova, eles utilizam um scanner de mesa portátil? Não, usam um scanner de mesa automático. Cuidado! Esse scanner não é muito recomendado, porque ele tem uma tendência de amassar o papel, e aí pode fazer perder e tudo mais os dados. Mas é um dispositivo útil. Por exemplo, muitas impressoras multifuncionais de grande porte têm esse alimentador automático, que é para ficar puxando vários papéis. Você coloca lá 3, 4 papéis e ele vai puxando automaticamente o papelzinho para digitalizar esse cara. E aí o código de barras. Então aquele scannerzinho de mão que você tem, né, que parece uma pistolinha que vai apertando laser, então aquilo lá é um scanner de código de barras. Você tem lá o código de barras, ele bate o laserzinho e lê aquela informação. Também é um equipamento periférico que vai capturar um dado a partir desse código de barras. Outro que você tem mais moderno é o de QR Code, que é aquele código quadradinho. Também a mesma coisa. Você vai ver em aeroportos muito isso, mas embora o aeroporto já utilizava essa estrutura, ele não dava bem o nome de QR Code, né? O código que você na passagem, ele às vezes não é quadrado, ele é um pouquinho mais compridinho, mas ele usa a mesma essência do QR Code. Você tem aí os scanners biométricos, usados como mecanismos de autenticação. E eles são importantes, principalmente para quem vai estar utilizando o Windows 10, com um recurso do Windows 10 chamado Hello, que é aquele recurso que permite você fazer a autenticação de usuário sem que o usuário tenha que digitar a senha. Ele pode ir lá passar o dedinho num leitor de digital, ele pode pôr a palma num leitor de palma. Embora seja leitor de palma, o computador não vai ser muito viável, mas tem, por exemplo, um terminal de autoatendimento de bancos. Então lá no caixa eletrônico, por exemplo, Bradesco utiliza, você coloca lá a mão inteira, né? Ele vai digitalizar a sua mão para ver se é você realmente. Ou seja, em vez de pegar só uma digital, ele pega da mão inteira. Você tem de íris, esses a Microsoft desenvolveu, tinha um precinho legal de entrada no mercado, mas acabou não emplacando muito no Brasil. Mas a Microsoft colocou junto ao Windows Hello aquele leitor de face, que vai pegar aí pontos da sua face para identificar. Como você tem em muitos celulares, também tem isso como um recurso para o seu computador. Normalmente são webcams que tem leitor de infravermelho, que vão permitir fazer essa leitura biométrica dentro aí do Windows, trazendo o Windows Hello como ferramenta. Então essas características dos dispositivos de entrada e captura. Aí você tem os dispositivos de saída. O que eu tenho como dispositivo de saída? É aquele dispositivo que vai pegar uma informação que está no mundo digital dentro do computador e trazer ela para o mundo real, para o mundo físico de fato. Então esses dispositivos, você tem um monitor, que é o mais tradicional, é o que você provavelmente vai estar usando para assistir essa aula. Você tem a impressora, e é aqui que começa uma situação. Primeiro, quando você olha o monitor e impressora, eles têm uma característica que é encontrada também no mouse. A gente falou em
resolução, a qualidade da imagem que vai ser impressa, a qualidade do conteúdo impresso, da impressão. A mesma coisa acontece em scanner. No scanner também você olha essa ideia de resolução. Eu já vou falar dela especificamente. O que nós temos que olhar em primeiro momento são as impressoras. Por quê? Assim como o scanner, nós temos vários tipos de impressora com as suas particularidades. Por exemplo, a impressora matricial, talvez uma das mais recorrentes de provas. A impressora matricial, ela também é conhecida como impressora de impacto. É aquela impressora que faz um barulho desgraçado quando está fazendo uma impressão. Por quê? Ela simplesmente é baseada numa fita mesmo, um tecidinho ali, meio encharcado de tinta, e vai bater nela uma agulha. E literalmente, uma agulha, um pontinho, vai batendo. Algumas são agulhas com 4 pontos, né? Já naquela agulha. E ela vai batendo contra a fita e aí fazendo com que essa fita bata no papel. Ela bate na fita, bate no papel. E assim vai ficando marcado naquele papel. Ou seja, ela baseou-se no princípio da máquina de escrever, que seria bater a letra no papel. Só que a diferença é que bate uma agulha e aí ele vai imprimindo. A diferença é a quantidade de vezes que ele tem que passar para conseguir imprimir um caractere apenas. Então ele gasta bastante tempo, sim, bastante tempo e paciência, porque é uma impressora barulhenta, essa impressora matricial. Só que, antigamente, no Brasil, para imprimir notas fiscais, era necessário que fosse impresso em mais de uma via, em vias carbonadas. E não adiantava falar assim, posso imprimir uma, depois imprimir outra. Não, você tinha que imprimir necessariamente em vias carbonadas, para dizer que eram as diferentes vias de uma mesma nota fiscal. E aí, a impressora de impacto tinha uma importância tremenda, as empresas tinham que ter essa impressora para poder fazer a impressão nota fiscal. Com o passar do tempo, com a assimilação da nota eletrônica, isso acabou se tornando desnecessário. Graças a Deus, a gente não precisa mais da impressora matricial. Podemos usar uma impressora jato de tinta, que beleza, show de bola. Só que logo que veio a nota eletrônica, a impressora que já estava mais popular eram as impressoras a laser. Então, mais rápido ainda para fazer impressão e mais barato do que a impressora de jato de tinta? Sim. Hoje você tem as impressoras com ecotanque, com tanque, né, reserva e tudo mais, para poder utilizar. E também tinha algumas impressoras, só que era um jato de cera, para impressão com qualidade melhor. Sim, você tinha uma impressão ali que era fantástica. Só que são as modalidades de impressora. Você tem aquelas hoje bastante comuns, que são as impressoras térmicas. Impressora térmica é aquela que vai imprimir o cupomzinho fiscal que você faz no mercado, é aquela que vai imprimir o seu extrato bancário quando você chega no caixa de autoatendimento. Então, essa impressora térmica ela é muito comum porque o papel é um papel simples. A maquininha de cartão mesmo, de crédito, você vai ver que sempre vem um monte de bobina naquela maquininha, mas nunca troca tinta, porque não tem tinta. É simplesmente um papel termosensível, que bateu ali a incidência de luz nele, a uma determinada frequência e tudo mais, vai aquecer aquele papel e vai ficar marcada aquela impressão. Tanto que se você pegar um papelzinho termo impresso ali, se você deixar ele no painel do carro e pegar aquele solão, ou ele vai ficar preto ou ele vai ficar branco. Vai sumir até a cor de fundo daquele papel. Por conta justamente da luz, do calor a que ele foi exposto ao estar ali no seu painel. Então isso aí é uma característica dessa impressora. Ela é uma impressora bastante comum no comércio. Impressora plotter, também conhecida como impressora do carro largo. São aquelas impressoras de dimensão maior, usadas em gráficas. Contando impressoras maiores do que a 3, obviamente. A impressora A3 ela é chamada de offset, que é aquela impressora que vai estar trabalhando com papéis maiores do que o A4. E aí permitindo justamente você ter aí um recurso, um aproveitamento melhor para imprimir determinados conteúdos. É interessante? Eu tenho uma dessa em casa. Agora, pegar uma impressora plotter, são impressoras que trabalham com papéis de 90 centímetros, 1,20 m de diâmetro. Normalmente trabalham com bobinas de papéis. E como é um papel contínuo, ela precisa, ao terminar uma impressão, cortar aquele papel, literalmente. E aí vem justamente uma característica. São impressoras que normalmente vêm dotadas de uma faca. Ela termina a impressão, ela vai cortar. Já vi casos de pessoas se acidentando e cortando aí os dedos com esse tipo de impressora, porque o cara foi querer ajudar a impressora no processo de impressão e ela tá terminando e foi querer lá pegar e puxar o papel. Então, cuidado, tanto prático quanto teórico para a prova, entender e saber que são essas impressoras maiores, carro mais largo porque ela tem que percorrer um percurso maior e ela tem aí a faca para poder cortar o papel. E hoje, né, as impressoras da moda são as impressoras 3D. Claro que você tem aí desde as mais básicas, de 1, 2, 3 filamentos de materiais que variam desde do BPS e tudo mais. E você tem aquelas mais caras, na casa dos R$1.000 aí, né, dos 15, 20, 60 mil reais, para poder imprimir projetos realmente em materiais diversos. Desde resina, a depósito de gesso, tem as impressoras que trabalham
trabalham aí na forma de remoção, sim, que vão esculpindo o material. Só que a vantagem das impressoras por depósito é que elas criam objetos ocos, enquanto que aquela que vai retirando materiais, você não tem muita facilidade em trabalhar com objetos ocos, é mais por objetos moldados aí na sua forma externa. Então são variações aí de impressoras que você pode encontrar no mercado. E não podemos esquecer das caixinhas de som, que você está aí ouvindo essa aula justamente ou com o fone de ouvido ou com a caixinha de som, que é um dispositivo de saída aí efetivamente. O que a gente tem que ter cuidado são os dispositivos híbridos, em que pode colocar no conjunto uma caixa de som, um teclado, mouse, mas eu estou falando de um conjunto, estou falando de um kit multimídia. Então cuidado com o kit multimídia, uma particularidade dele aí, a gente vai falar a respeito dele depois. Antes, vamos olhar justamente para esse aspecto, quando a gente fala em resolução. O que é resolução de fato? Bom, primeiro ponto que a gente precisa diferenciar é que resolução é diferente de dimensão. São duas coisas diferentes, embora associadas uma à outra. Dimensão é você falar realmente o tamanho físico que aquele equipamento possui. Quer ver um exemplo? Quando você vai comprar uma TV, hoje você deve ter aí na sua casa uma TV com umas 40 polegadas. Quando você passa no concurso, espero, você vai comprar aí uma TV de 60 polegadas. Você fala, pô, agora eu quero assistir aquela qualidade, né? Você joga lá uma TV de 60 polegadas. Cuidado com o que eu falei. Eu falei para você, qualidade. Qualidade está associado à resolução e não a dimensão. Então, às vezes, você compra uma TV de 40 polegadas e uma TV de 60 polegadas. Qual delas tem maior qualidade? Depende. Eu tenho que associar ainda a resolução dela, não só a dimensão. Porque quando eu falo polegadas, é só a dimensão diagonal que aquele dispositivo possui. Então, eu tenho 40 polegadas, quer dizer que na diagonal ele tem 40 polegadas. Se eu tenho 60 polegadas, quer dizer que na diagonal ele tem 60. Eu só tenho dimensão física desse equipamento. Então, muito cuidado com isso. Resolução é a quantidade de pontos que você tem por polegada quadrada. Então você tem ali a medida de 1 polegada por polegada, ou seja, 2,54 centímetros, que é o dedão lá, por 2,54 centímetros. Isso é o seu espaço amostral. E resolução é contar quantos são os dots per inch, quantos pontos por polegada você vai ter ali justamente naquele espaço amostral. Isso dá para você a qualidade de uma imagem, a resolução. E é um conceito que vai valer para o mouse, vai valer para o scanner, vai valer para a impressora, vai valer para vários cenários. Até a sua câmera do seu celular, você vai analisar a qualidade dela por base nisso. Quantos são os pontos por polegada que ela vai representar, a resolução dela. E aí você vai dizer, eu tenho tantos dpi. Exatamente aí que você vai analisar a resolução. Só que, como eu falei, a resolução pode ser extraída de uma outra maneira. É pegar a quantidade de pontos por uma dimensão específica. Por exemplo, se eu chegar aqui para você e falar, olha, esse tablet aqui, ele tem 10 polegadas de diâmetro e esse tablet ele tem uma quantidade de pixels de 1920 por 1080 pixels. Então ele tem 1920 pontinhos na tela, aqui ó, 1920 colunas por 1080 linhas. Beleza. Agora se eu pegar esse celular e dizer para você, olha, esse celular aqui, ele tem uma dimensão, que agora não lembro, algo em torno de 4,8 polegadas, comparado com o tablet. Você tem esse cara com uma dimensão menor, mas ele tem 1920 colunas por 1080 linhas. Aí eu pergunto para você, qual dos dois tem uma melhor qualidade na imagem? Opa, aquele que tem uma maior resolução, aquele que no mesmo espaço, padrão, polegada por polegada, vai mostrar para você uma maior quantidade. Lembra que eu falei que os dois têm 1920 colunas por 1080 linhas? Pois é, acontece que nesse aqui eu tenho que representar todos esses pontos num espaço muito menor, ou seja, a distância entre os pixels, a quantidade de pixel que você tem no equipamento menor é maior. E aí você vai fazer uma pergunta de prova e vem da seguinte maneira. Olha, tendo tem uma imagem. A imagem tem um padrão fixo. Pensa você abrindo uma mesma imagem no tablet e no celular, com a mesma resolução nos dois, né? Mas que resolução? Cuidado com a maldade aqui. Você pega aí o Windows, você vai lá em resolução de tela do Windows, você está olhando a configuração de quantidade de pontos que você tem. Então imagine, 1920 por 1080 nos dois. Uma imagem que tem o mesmo tamanho. Em qual dos dois a imagem é maior? Obviamente que nesse.
Por quê? Eu tenho a mesma quantidade de pontos para representar a imagem. O ponto ele tem um tamanho maior nesse equipamento. Logo, nesse equipamento, quando eu colocar a mesma imagem nos dois, ela vai aparecer maior no tablet do que no celular. Agora pense isso na sua TV, pense isso no seu computador. A regra é a mesma. Não é só o tamanho da TV. Se você pegar uma TV de 40 polegadas, 1920 por 1080, e uma TV de 60 polegadas, 1920 por 1080, a menor é melhor. Ela tem uma qualidade melhor. Quando você olha na tela, você vai se aproximar da tela e não vai enxergar o ponto, o pixel na tela. Quanto mais longe, as duas vão ficar parecidas. Vai chegar um ponto que as duas são iguais. Mas na proximidade, quando você for analisar, você vai perceber a diferença. Então, olhe isso quando você fala em resolução. Por que a pergunta maldosa? Quando eu diminuo a resolução, quando eu faço com que tenha menos ponto por polegada, lembra que eu falei dos dois equipamentos aqui? Tem uma menor resolução aqui do que aqui. Porque aqui o tamanho que eu tenho de pontos, quantidade de pontos no mesmo tamanho, é menor do que o que eu tenho nesse pequeno. Então aqui eu diminuí a resolução, a imagem ficou maior. Aqui no celular eu aumentei a resolução e a imagem ficou menor. É essa perguntinha que a prova vai trazer para você de uma forma bem maldosa, não é mesmo? Então cuidado com esse aspecto, né, que é a dimensão. Agora, falando em aspecto, também tem um aspecto da tela, que na verdade é a proporção de tela que você tem. Muitas vezes você vai falar, eu tenho lá uma tela 4x3, 16x9, 16x10. Isso aqui, por exemplo, na hora que você vai montar um slide lá no PowerPoint, no impresso, vai impactar na sua apresentação. Projetores antigos ainda só trabalham em 4x3, que é aquela disposição, né, aquele aspecto usado em telas CRT, aqueles monitor quadradão, sabe? Então, aqueles lá, eles tinham essa disposição, 4x3, quadrado. A imagem tinha essa proporção. Agora, você pega os computadores mais atuais, notebooks, tablet, celular, você vai pegar aí dimensões 16x9, que é o mais tradicional, widescreen. Mas tem uma variaçãozinha que é 16x10. Eu particularmente gosto de 16x10. Ele tem um aspecto bacaninha, eu prefiro. Tem cinema que só encontrar os dois. Hoje você também tem o Ultra Widescreen, que é aquele que vai pegar mais largo ainda, né? Como se fosse a dimensão de um widescreen mais meio widescreen. Então é mais largo ainda aquele cara, é outro aspecto que vai aparecer. Para prova, esses três aqui são de suficiente importância, que é a ideia justamente de proporção, de razoabilidade de tela que você tem. Isso aqui influencia diretamente resolução e dimensão? Olha, não necessariamente. Mas lembra que eu falei que a dimensão ela vai pegar aqui, ó. Eu tenho uma tela de 40 polegadas. Então, se eu falar que você tem 40 polegadas aqui, quando você pega uma tela que é quase quadrada, você vai pegar ali, eu tenho uma tela que vai trazer para você ali uma dimensão. Então, quantas polegadas ela tem? Ela tem 14 polegadas, que eram os mais tradicionais antigamente. Mas é nessa dimensão. Eu tenho 16x10, tenho 40 polegadas. Aí você vai perceber que dá uma diferença. Porque a diagonal é a mesma. Só que a razão, altura e largura é diferente. Então, são unidades que devem ser analisadas sempre em paralelo na hora de olhar. Mas o que muda é principalmente lá na hora de apresentar um slide. Isso aqui. Mas no monitor também muda, tá? Se você colocar mais monitores ou ali nas configurações do Windows, você vai perceber que também tem essas atividades ali para você demarcar, selecionar, escolher qual que você quer utilizar. Então, recursos relacionados à dimensão e resolução. Óbvio, quanto maior o DPI, maior a resolução. Agora, outros dispositivos que a gente tem que analisar são aqueles chamados dispositivos híbridos, que fazem tanto as ações de entrada quanto as ações de saída ao mesmo tempo. O mesmo equipamento tem a condição de fazer as duas coisas. Então, quem são os dispositivos de entrada e saída? Aqueles que pegam informação do mundo real e levam para o computador, e pegam do computador e levam para o mundo real. Ok. As impressoras multifuncionais, ou por vezes mencionadas em prova apenas como multifuncionais, são as mais populares nesse quesito, de oferecer para você um recurso básico, essencial. Tem aquelas que são modelo 3 em 1, tem aquelas que são modelo 4 em 1. O modelo 3 em 1 é aquela que é impressora, copiadora e tem aí o scanner também. A 4 em 1, além dessas três funções, adiciona ainda o fax modem para você. Então, um recurso bem legal nesse sentido. As telas sensíveis ao toque, também conhecidas como monitores touchscreen, também são dispositivos de entrada e saída. A mesma estrutura que mostra para você imagens também serve para você inserir informações. Ou seja, tablet, celular utilizam muito essa ideia, mas também está disponível em computadores, notebook, desktop. Você tem monitores, telas que são assim. Então, se é só monitor,
É saída. Se é monitor sensível ao toque, é entrada e saída. Tudo depende de como você vai estar utilizando também, mas em termos de classificação de dispositivo, de periférico, cuidado com isso. Aqui também poderia entrar o kit multimídia, que é aquela ideia de composição, ter um teclado, ter um mouse, ou seja, ter equipamentos de entrada junto a uma webcam, por exemplo, de entrada, e uma caixinha de som de saída. Pronto, o kit multimídia é híbrido. Agora, se ele fala pontualmente de cada equipamento, devo analisar pontualmente cada equipamento. O modem é um equipamento que ele é do contexto de rede, mas já apareceram questões em prova trazendo ele como um equipamento híbrido, trazendo essa proposta de entrada e saída. Tá, não é bem a melhor forma de representar ele, ainda mais a questão em que ele veio, mas aceita-se como um dispositivo de entrada e saída. Pensando nessa mesma linha de raciocínio, outras questões falaram a respeito de conexões, de maneiras de conectar os equipamentos ao computador e trazendo nesse cenário entrada e saída. Você tem alguns meios de comunicação que são apenas saída, outros apenas entrada. Então tem aí algumas restrições em relação a isso na porta de comunicação. Quer ver um exemplo? Quando você conecta um cabo HDMI, cuidado, o cabo HDMI, o cabo consegue transportar informações para qualquer lado, tanto que você coloca de um lado, quando do outro ele funciona. Agora, a conexão HDMI, que sai, por exemplo, do seu notebook, ela é, na maior parte do tempo, de saída. Não dá para colocar dois notebooks ligados um ao outro via porta HDMI, que não vai rolar, vai queimar até a placa, você tem essa grande chance. O que você tem é saída do computador para a TV. Legal, mas na TV ela é entrada, no computador ela é saída. Então é a placa que está sendo utilizada ali. Porém, a conexão HDMI, por mais que ela seja preferencialmente a sair do computador para ir para o dispositivo de vídeo, no monitor e tudo mais, essa conexão, ela aceita dados de volta. Sim, você consegue pegar dados do controle remoto, o próprio PlayStation utiliza, quando você liga a TV, ela liga o PlayStation automaticamente, sendo que era uma saída da TV, do PlayStation para a TV só, mas há uma comunicação nos dois sentidos. Agora, o cabo VGA, o cabo próprio DVI, né, o DisplayPort, é igual ao HDMI, tá? O DVI, que é maiorzinho, o VGA, que são conexões vídeo, ela só vai sair informação do computador, ela não vai voltar informação para o computador. Mas aí perceba, o cabo ele flui para qualquer lado. A conexão, a placa de vídeo, na conexão lá dela, é só de saída para vídeo. Então tem muito cuidado com isso, com a conexão. A porta paralela, usada por impressoras, ela tinha essa percepção, impressoras com scanner permitiam aí usá-la como entrada, mas não era muito prático para isso, era mais para saída. A porta serial, que era as mais tradicionais, modelo de luazinho, lá o conector no P2, você está trabalhando aí com essas estruturas, não, o PS2, que é o porta serial. Esses carinhas, eles trabalhavam mais com o envio de dados, mas também serviam como entrada, eles eram híbridos. Agora o USB é quem tomou a frente disso. O USB é uma conexão serial, tá? Só que ela é uma conexão universal, né? Tanto que fala Universal Serial Bus. E a rede também é entrada e saída. Então cuidado com características desse cara. Outros equipamentos que a gente pode falar são os equipamentos de armazenamento de dados. Em termos de armazenamento, cuidado que você tem que ter na prova. Eles não são periféricos necessariamente, depende. Então primeiro vamos olhar para os equipamentos magnéticos. O que é isso? É você olhar a tecnologia usada para gravar e recolher informações, ou seja, gravar a minha informação no equipamento e ler a informação desse equipamento. É essa tecnologia que vai ditar basicamente a sua referência em dispositivos de armazenamento. Então você tem aqueles que são magnéticos, que vão utilizar de alguma forma a tecnologia de ímãs para guardar os dados e ler, aqueles ópticos que vão usar luz para ler e gravar os dados, e os elétricos. Então são os três básicos aí que a gente tem. Dispositivos magnéticos. Vem lá desde o disquete com capacidade de armazenamento de 1.44 MB. Então, disquete, pô, é antigo? É. Mas você pega aí um zip drive, ele teve aí capacidade de armazenamento de 100 MB. Ele só não ganhou muito espaço no mercado porque ele foi lançado na mesma época que o CD entrou no mercado. E o CD permitia capacidade de armazenamento de 700 MB. E aí, a praticidade, o uso dele, o preço, fizeram com que ele ficasse no mercado. E o zip drive não perdurou. O HD hoje você tem vários tamanhos, você tem HDs aí de 500 GB a terabytes de armazenamento. Claro, vai demorar ainda para a gente romper a barreira do terabyte e ir para o petabyte. Para uso doméstico, sim. Para uso corporativo já foi rompido.
Então, o HD magnético, tradicional, tá? Vem de lá de hard disk. Você tem a fita magnética. E cuidado, por mais que você fale, fita magnética, não é antiga. Você tem aí, inclusive no seu material, fotos de fita magnética com capacidade absurda de armazenamento. Ópticos. Então, você tem lá o CD, o DVD, que tem capacidade de armazenamento de 4.7 GB. Você também tem lá o DVD DL. Esse DL vem de double layer, não é dupla face, tá? É dupla camada, eu consigo gravar o dobro de informações, ou seja, 8,5 GB. O Blu-ray Disc, muitas vezes mencionado em prova só como BD, esse cara tem capacidade de armazenamento de 25 GB, o comercial, mas tem o BD Double Layer que armazena 50 GB também, então ele consegue utilizar isso. E dispositivos elétricos, que são aí aqueles que vão permitir você trabalhar com a eletricidade na hora de ler e guardar os dados. Então você tem lá o pendrive, que é o mais tradicional e popular. Você tem os cartões de memória, né, o micro cartão SD e assim por diante. E você tem os HDs SSD. Cuidado que existem formas de comunicação do SSD. Que entra aí, por exemplo, você está trabalhando com o HD SSD M2, que é aquela conexão menorzinha, que baseia-se no PCI Express, ou a conexão SATA, que é a mais tradicional dos HDs antigos e assim por diante. Então aqui você tem um dispositivo de armazenamento pautado em cima da sua tecnologia. Alguns vão estar internos ao computador. Por exemplo, se pensa no HD, seja ele um HD magnético ou um HD SSD, eles são dispositivos de armazenamento. Se está dentro do computador é uma coisa. Você pode pensar nele como um HD externo também. Então, como HD externo, ele aparece como periférico. Agora, quando ele está interno, é ok. Estou usando para guardar os dados do sistema operacional, por exemplo, para que o sistema possa ser carregado. Então, cuidado nesse quesito. Mas, para efeito de prova, o que mais aparece é a ideia de tecnologia e capacidade de armazenamento que esses equipamentos oferecem para você. Vamos treinar um pouquinho? Olha a nossa primeira questão aí. Os periféricos de um computador podem ser classificados como sendo de entrada ou de saída. Qual das alternativas a seguir, por exemplo, possui um exemplo de cada um, respectivamente, né? Então, mouse é entrada e teclado é entrada também. Monitor e impressora matricial, os dois aí são dispositivos de saída, e aí você vê a impressora matricial sendo mencionada pontualmente. Microfone é entrada e caixa de som é saída. Opa, tem os dois aí, né? Entrada e a saída na sequência. Então, ok aqui por hora. Teclado é um dispositivo de entrada e leitor de digitais também. Touchpad. O que é o touchpad, professor? Touchpad é o leitor aí do seu mouse que você tem no notebook. Aquele que às vezes tem ou não um botãozinho dividido ou não ali no notebook é o touchpad. É justamente a ideia. Também tem as mesas digitalizadoras e assim por diante, que são outros dispositivos de entrada. E o teclado também é dispositivo de entrada. Então, touchpad é entrada. Microfone e caixa de som, portanto, é a nossa resposta. Próxima questão. Para cadastrar um novo aluno na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o servidor público encarregado utiliza os seguintes dispositivos: um teclado para digitar os dados pessoais do estudante no sistema acadêmico, um scanner para digitalizar os documentos de identificação do aluno e uma impressora a laser para imprimir o comprovante de cadastramento, entregue ao estudante ingressante. Nesse sentido, o teclado, o scanner e a impressora são respectivamente dispositivos de... Bom, teclado e scanner são dispositivos de entrada. Então, entrada, só tem essa aqui, que é entrada. E a impressora, dispositivo de saída. Portanto, apenas a alternativa D é a alternativa que você tem aí justamente nesse cenário. Veja, é isso. São questõezinhas diretas, simples, que batem no universo de periféricos. É para começar, realmente, o universo da informática que você está se preparando e estudando para o concurso. E essa parte de processamento, obviamente, vai sobrecair sobre um carinha específico nesse universo, que é o próprio processador, em como ele vai apresentar e organizar essa estrutura para a gente. Então, olha só. Primeira ideia é falar na base que vai ser utilizada para tirar para nós esses elementos, esses conceitos. E a gente vai tomar como referência a arquitetura básica de von Neumann. É, aquele John von Neumann lá que a gente já falou. Esse cara, ele teve fundamental importância porque ele propôs aí uma estrutura funcional do computador em que ele buscaria as suas instruções dentro dele mesmo. Então ele estaria guardando as informações e depois traria e reutilizaria esses dados. Ok, mas é claro que a gente vai olhar aqui da forma básica e vai evoluindo os conceitos essenciais. Até porque a forma básica é fundamental e questionada diretamente nas provas de concurso. Então a proposta essencial, quando o von Neumann propõe, eu tenho lá o CPU, que é o processador.
que é o cérebro do computador, a parte que pensa do computador. Algumas versões você vai dizer alguém dizendo, é o coração. Pois é, mas o coração não pensa, ele pensa. Então eu gosto mais de dizer que ele é o cérebro do processador, do computador. Mas esse cara, o que ele faz? Ele vai receber uma entrada de informações que vai vir lá dos periféricos de entrada, vai entrar os dados ali, vai vir pela conexão e tudo mais. Ele vai processar essa informação e para fazer esse processamento, ele vai ficar trocando dados com a memória, então ele vai ficar ali conversando com a memória RAM, que é a memória principal, que é a memória de trabalho, e vai pegar outras informações. Terminou de processar, ele vai produzir uma saída. Mesmo que essa saída seja um erro, seja, não consegui chegar no resultado, mas ele produz uma saída. Ele não pode ficar eternamente ali, estou processando e não tem resultado. Ele tem que apresentar um resultado efetivo, seja ele um erro, ou um resultado esperado ou não esperado. Então, essa é a ideia funcional. Mas aí você vai começar a perceber que dentro do próprio processador existem algumas partes, alguns elementos necessários que vão ser essenciais na sua concepção mínima, de acordo com o Von Neumann. Se você for olhar efetivamente o processador, tem muito, mas muito mais coisas. Tem até placa de vídeo dentro do processador hoje. Sim, se você pega os processadores da Intel, que vem aí com placa integrada, ele já vai ter um processamento de vídeo próprio dentro do processador. Só que a gente não vai entrar nesse mérito. Isso aí pode até vir a aparecer em provas no futuro? Pode. Mas a gente vai olhar o básico, que é o recorrente em provas. Lembra aquela ideia de mais típico, tradicional? Aquilo que você vai encontrar na sua prova. Então, na arquitetura básica do Von Neumann, o que você tem? Você tem o registrador, você tem a ULA, você tem a UC e você tem a cache, que pode ou não aparecer aqui dentro, tá? Porque tem situações em que ela vai estar fora e aí a gente vai amadurecendo a ideia. Então, as partes de um registrador, de um processador, trazem esses elementos. Ok, vamos entender melhor isso? Então, quando a gente fala em CPU, a gente está falando da unidade central do processamento. Então, pode aparecer a sigla em português. Então tem banca que vai colocar sigla em inglês, tem banca que vai colocar sigla em português. Tá? E aí você tem a descrição, que é a unidade central do processamento, ou simplesmente conhecido como processador. Então é o cara responsável por processar os dados que você vai fornecer a ele. Ok. Esse processador tem algumas partes que a gente já destacou. Mas o que elas fazem? Qual que é a finalidade funcional delas? A gente tem a ULA. A ULA significa unidade lógico-aritmética. Primeiro cuidado, ULA é uma coisa só, você não separa, não divide. Vai ter questão de prova, vai falar assim, eu tenho unidade lógico e tenho unidade aritmética. Não, é uma coisa só, unidade lógico-aritmética. Por quê? Na realidade, para fazer uma comparação lógica, o que seria comparação lógica? É ver se é igual, se é diferente, se é maior, maior ou igual, menor, menor ou igual. Para fazer esses comparativos, basicamente, você faz uma operação aritmética de subtração. E aí você vai analisar. Por quê? Lembra que eu falei que Von Neumann propôs uma coisa lá no começo, que foi a ideia de usar lógica binária, lá no ENIAC e tudo mais. Aquela lógica binária que foi proposta pelo próprio Boole, lógica de Boole. Exatamente. Então ele falou, vamos usar essa lógica aqui? Legal. Então o computador, para trabalhar, ele tem que trabalhar justamente com verdadeiro ou falso, ok? Então eu vou ter lá verdadeiro ou falso, que pode ser transcrito como 1 ou 0, que na realidade física, realmente, o sinal elétrico da peça conversando com outra peça seria mais 5 volts ou menos 5 volts. Embora hoje a gente tenha uns modelinhos mais legal de placa, né, que é mais topzera, esse cara trabalha com mais 3,5 volts ou menos 3,5 volts, que é aquele dispositivo que é low power, que gasta menos energia, tem um aquecimento menor, mas que gera o mesmo resultado. Ele é mais rápido? Não, vai ter a mesma coisa. Né? O que muda realmente é o aquecimento do equipamento. Então isso aqui são formas diferentes de representar a mesma coisa, que são os números binários. Só que perceba, o computador consegue isso, verdadeiro ou falso, são duas opções. Quando você vai falar o número é maior do que o outro, o computador não sabe dizer isso aqui é maior do que aquilo. Ele vai precisar fazer uma subtração e chegar naquilo que ele consegue discernir, 0 ou 1. Ele vai falar, deu negativo? Deu positivo. E isso ele consegue mensurar, se é positivo ou negativo, porque ele consegue transformar diretamente positivo, verdadeiro, negativo, falso. Show de bola. Então ele consegue vincular isso.
mas eu preciso fazer o quê? Uma subtração. Então, não dá para separar, é uma peça só, é uma estrutura só dentro do processador que faz a parte aritmética, matemática, operações de soma, subtração, multiplicação, divisão e faz as comparações lógicas na mesma peça. Não se divide. A ULA é uma peça só, é uma coisa só dentro do processador, não separa ela. Cuidado. Outra parte que você tem é a UC. O C é a unidade de controle. Essa é a parte do processador responsável por dizer o que vai ser processado. Como assim? Quando uma instrução, uma ação que deve ser executada pelo processador chega até ele, ela vem aí com o que ele precisa fazer e uma prioridade. Quem define essa prioridade é o sistema operacional. Vai entregar, ó, processador, preciso fazer isso. E aqui está a prioridade do que eu preciso fazer. Só que não chega só uma coisa, vai chegando muitas ações ali, muitas instruções ao processador, e é a unidade de controle que vai dizer o que vai ser feito primeiro. Ela vai olhar, beleza, tem uma lista de tarefas a serem executadas, qual delas tem maior prioridade? Ah, é aquela lá. Então executa primeiro aquela tarefa. Isso é responsabilidade da unidade de controle. Então ela vai fazer esse controle do que está sendo processado, ou sequer vai ser processado, embora normalmente você chegou no processador, ele vai fazer o processamento. Então a unidade de controle faz isso. Tanto que a gente teve um problema aí que foi apresentado lá na virada de 2017 para 2018, que era um grande problema de segurança por conta da forma como os processadores fazem isso. O processador ele é muito rápido. E pelo fato dele ser muito rápido, para poupar tempo e ganhar desempenho, o que ele faz? Ele aprendeu com uma técnica chamada preempção de tarefas. O que ele faz? A preempção de tarefas é ele executar algo antes daquilo ser necessário. É prever mesmo aquilo lá. Então, por exemplo, eu acho que o usuário vai fazer tal coisa. Então eu já vou calcular o que eu preciso calcular para aquele usuário fazer aquilo lá antes do usuário clicar. Eu já vou ter feito o processo para ele. Isso é preempção de tarefa. Qual que é o problema disso? É uma técnica empregada para que o processador não fique muito tempo parado lá esperando, e aí, o que eu faço da vida? Estou aqui esperando o usuário clicar alguma coisa para fazer. Então eu já vou prever o que ele pode fazer e já deixo pronto os cálculos. Caso ele precisar, eu já entrego esses cálculos na hora que ele precisar. Isso dá um desempenho para o computador? Dá. Só que isso foi usado lá atrás. E aí a falha disso é justamente que, por vezes, o processador processa coisas que o usuário não usa, como senha. Eu vou processar aqui qual vai ser a senha que vai ser inserida ali dentro de um navegador. E aí, alguém consegue chegar e burlar essa estrutura de segurança que existe aqui e com o sistema operacional e fala direto para o processador, eu preciso daquela senha lá, você calculou ela já para mim? Beleza, tá aqui. Ou seja, ele passou por essa estrutura. Esse é o chamado derretimento de núcleo, os meltdown. A ideia justamente é chegar e usar essa característica. Todos os processadores, em qualquer equipamento, celular, tablet, computador, que foram fabricados até 2018, têm essa falha. É somente computadores que foram feitos posteriormente, processadores feitos posteriormente, que houve essa eliminação da preempção, justamente que causa essa falha de segurança. E é uma falha de hardware. O software até tenta corrigir, mas ele não vai eliminar ela jamais. Só tem um jeito de eliminar, é tirar a peça e colocar uma nova. Então, é uma característica aí interessante sobre como é feito o controle das ações, das atividades dentro do processador. Registradores. Um registrador é exatamente onde está a informação. É você pensar assim, eu tenho que pegar esse cara, somar com esse cara aqui. Beleza, vou somar esses dois valores e eu vou ter que colocar esse resultado temporariamente num registrador, antes dele ser apresentado para uma saída. Então vai estar sempre trabalhando com registradores. Na regra geral, na prática, o que é feito comumente tenho dois registradores, pego a informação de um, soma com o outro e apresenta o resultado dentro de um dos dois. Para economizar. Por quê? Não são muitos registradores que a gente tem dentro do processador. Antigamente houve até uma tendência de aumentar isso. Então a gente tinha lá 4, bem no comecinho 4 registradores, depois 8 registradores, 8 registradores. 8 espaços para você ter uma informação, um dado ali dentro com tamanho limitado, e já vou te dizer qual que é esse tamanho. Então você tinha esse espaço, 8. Aí teve uma época que eles aumentaram, começaram a colocar 16, mais registradores, até chegar ao ponto de 256 registradores. Só que perceberam que não adiantava muita coisa, que era mais útil fazer outras técnicas, que a gente vai falar dos multicore, que é onde que isso foi empregado. Mas o que acontece? Hoje, em cada núcleo, a gente tem a média de 8 registradores. Então, dentro de um processador, de um CPU, núcleo de um processador, a gente tem lá 8 registradores. Legal. Só que esses registradores, eles têm um tamanho de informação. Então, 8 registradores. Mas
exemplo, o tamanho. Esse tamanho, ele pode ser um registrador de 32 bits, ou você pode ter aí um registrador de 64 bits. Só que, na verdade, isso aqui vem na descrição do teu processador. Você fala, vou comprar um processador 32 bits. Vou comprar um processador 64 bits. Se você comprar um processador que é 32, todos os registradores que ele tiver ali dentro, em cada núcleo, vão ter 32 bits. Se você pegar um que é 64 bits, todos os registradores de todos os núcleos daquele processador vão ter 64 bits de tamanho. Esse tamanho é o tamanho do endereçamento, ou tamanho da informação. Quer dizer que eu consigo colocar aqui 32 zeros e uns, combinados aí que são 32 dígitos. Enquanto que no 64 eu consigo colocar 64 dígitos. É essa variação que existe de um para o outro. Legal. Tá, e isso muda o quê? A banca vai perguntar para você se a diferença entre um processador 32 e 64 está na sua velocidade. Não. O processador 64 bits ele não vai ser necessariamente mais rápido que o 32. Você tem 32 que é mais rápido que o 64. É o conjunto de outros elementos que vai trazer para você velocidade. Tá, mas o que ele muda? A capacidade de endereçamento. Lembra que eu falei que o processador ele conversa com a memória? Principalmente aí a memória RAM? Então, a memória RAM, imagina ela como um conjunto de gavetas. Você tem lá um gaveteirinho, olha só, fazemos aqui ele. É um gaveteirinho que você tem. Vai desenhar lá um gaveteirinho, várias gavetas. E cada uma dessas gavetas também tem lá a quantidade de bits. Pegando aqui, por exemplo, 32 bits. Então você tem aqui 32 bits para representar o tamanho dela, ok? O que acontece? Cada informação, cada registro, cada dado que você colocar aqui dentro, informação que você preencher dentro de uma posição de memória, tem o mesmo tamanho de uma posição do registrador, ok? Dentro da sua estrutura. O que acontece? Quando o processador ele vai acessar um dado da memória, ele vai falar, eu quero acessar o dado daquela gaveta número 2. Quero acessar o dado da gaveta número 3. Então ele precisa ter capacidade de identificar essa gaveta. Legal. Agora imagine que eu estou dizendo para você que o tamanho do número é limitado. Porque chegando a uma determinada numeração, eu não consigo mais representar aquele número. Porque falta espaço. Eu não tenho espaço para representar aquilo. Quer um exemplo simples? Vamos pegar a probabilidade, um exemplo mais sucinto. Número de telefone. Até um tempo atrás, considerável, os números de telefones celulares, eles tinham apenas 8 dígitos. Né? Você tinha lá 4 que você separava, tinham 8 dígitos. E aí foi necessário incluir mais um 9 lá no começo. Aumentou. Por que foi necessário aumentar? Porque com 4, os 8 dígitos que você tinha, pegando todas as possibilidades, não havia mais números disponíveis para novos celulares. Eu tenho uma pessoa que quer usar um novo número de celular. Eu não tinha mais número disponível. Eu precisava aumentar um númerozinho ali para poder ter novas possibilidades. Só que o númerozinho ali aumenta muitas vezes a quantidade de valores. Basicamente vai multiplicar por 10 a quantidade de números que você pode representar além daquilo. Porque daí você tem o 9, você tem o 8 e assim vai indo. O que acontece a mesma coisa com placa de carro e assim por diante. Aqui é o mesmo. Só que em vez de estar com 9, 4, 8 dígitos ali, eu estou falando que eu tenho 32 dígitos, 32 bits. Legal. Com 32 bits, que são zeros e uns, lembra disso, né? Quando você fala em bit, um bit ele é uma informação que vai ser representada na forma de 0 ou 1. Então ele vai ser um 0 ou 1. É um dígito só que tem essa informação. Só que isso é uma base binária. E a base binária, quando a gente converte ela para números decimais, ela vai trazer aí alguns valores decimais. Nesse caso, como é que eu faço para calcular? É só pegar 2 elevado a 32, que eu tenho 2 dígitos, pode ser o 0 ou pode ser 1. Com um único dígito, eu tenho 2 valores possíveis. Então, 2 valores possíveis, e eu tenho 32 dígitos nessa estrutura. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 2 elevado a 32. Vai dar algo aproximado a 4 bilhões. Então, quer dizer que eu tenho 4 bilhões de endereços? Exato. Tem o número exato? Joga na calculadora do Windows, tá? Porque se você jogar em uma calculadora padrãozinha, não vai calcular, tá? 2 elevado a 32 vai te dar o número exato ali dos 4 bilhões, e aí simplesmente você fala, legal, desconta 1 e é o número da última posição na memória RAM. Por que desconta 1? Porque começa em 0. Então, aquele é o número máximo que a gente consegue apresentar com 32 bits. Aí você vai perceber que é pouco para o processador trabalhar com aquilo? Não, é bastante. Só que hoje você pensa, mas eu quero ter mais. O que eu preciso? Bom, quando a gente fala que eu tenho um processador de 32 bits, isso implica que ele vai suportar até apenas
3 GB de memória RAM. Ou seja, tomando aí como exemplo a ideia de que esse gaveteirinho era a sua memória RAM, quer dizer que você pode ter no máximo 3 GB. Professor, mas não eram 4 bilhões? Por que você está falando em 3 GB? Espera lá, eu estou falando do processador. O processador, olha aqui para ele de novo, ele vai conversar com a memória RAM, mas ele não faz só isso. Ele tem que conversar com a memória RAM, mas ele tem algumas coisas que ele também usa internamente. Lembra que eu falei que tem mais coisas dentro dele? Pois é, ele precisa saber de onde que ele está pegando, para onde que ele está enviando. Então ele pega uma parte desses endereços que ele consegue, então desses 4 bilhões, 1 bilhão ali ele separa para ele, e os outros 3 bilhões ele deixa para identificar a memória RAM. Ah, legal. Então por isso que ele só consegue 3 GB de memória RAM. Porque se você pegar giga, multiplica por mega, multiplica então é giga vezes mega vezes o quilo. E aí você pega ali 3 casas de milhar, você tem os bilhões justamente, fora os números lá no final. Então é justamente nessa ideia. Eu preciso identificar esse cara e ainda tenho coisas internamente para representar. Por isso que um processador de 32 bits, ele vai implicar nisso aqui. Você pode até colocar dentro do seu computador físico pentes de memória, colocar ali 4 GB de memória RAM. Só que se o processador ele tem só 32 bits, ele não vai conseguir identificar os 4 GB, ele só vai reconhecer 3. Ah, então esse 1 que está sobrando não vai ser usado, simplesmente. Agora, como é que eu faço para ele ser usado? Você precisaria ter um processador de 64 bits. Por quê? Porque com 64 bits ele vai reconhecer mais do que 4 bilhões? Bem mais. Eles vão pedir o limite dentro da prova? Não. Do 32 ele pode pedir, que é até 3 GB de RAM. Mas o de 64 bits vai suportar muito mais do que 3 GB. Você consegue colocar 4, você consegue colocar 8, 16, 32, 64, 128 GB de memória RAM tranquilamente, que ele suporta. Por quê? Pô, se você fosse analisar 64 bits, é pegar 2 elevado a 32 vezes 2 elevado a 32. Então é 4 bilhões vezes 4 bilhões. Essa é a probabilidade de combinações que ele consegue representar. Essa é a ideia matemática. Mas aqui o que interessa para nós é, falou em 32 bits, entender que é o tamanho que ele trabalha, que isso representa automaticamente a quantidade de posições que você tem. Isso vai implicar na capacidade de memória RAM que eu vou reconhecer com esse processador de 32 bits. Ele não vai ser necessariamente mais rápido do que o outro. Essa é a ideia desse tipo de processador. Agora, quando a gente olha para cache que está ali no processador, ela pode ser listada ou não na hora que você fala em componentes de um processador, tá? Então a memória cache, ela tem como papel reduzir a diferença de velocidade que existe entre o processador e a memória RAM. Sim, aqui ó, olha aqui de novo. O processador ele é rápido pra caramba. A memória RAM não é tão rápida assim. Existe um lapso de tempo, de velocidade, de desempenho aqui. Então, para que o processador ele não fique muito tempo lá parado, esperando, e aí, memória, manda logo, ô, memória, cadê a informação? Memória anda, tô aqui esperando. Para ele não ficar fazendo isso, ele tem internamente uma memória que é baseada nas tecnologias da memória RAM. Na verdade, seria o contrário. A memória RAM é baseada nas tecnologias dessa memória do processador. Porque a do processador é mais nova sempre em termos tecnológicos. Ela é menor do que a memória RAM tradicional, mais rápida, tem um melhor desempenho? Sim, só que ela é mais cara. Então não dá para fazer ela em grande quantidade. Então eles colocam justamente essa ideia. A tecnologia base da cache e da memória RAM é a mesma. Tanto que eu posso usar as duas e dizer que as duas são memória principal, as duas são memória de trabalho. Por quê? A ideia é ter uma memória. Só que a cache ela é pequena. A cache ela vai estar na casa dos kbytes. Então quando você olha para a cache aqui, ó, você vai pensar assim, ó, aqui eu tenho alguns kbytes. Enquanto que aqui eu vou ter ainda saindo dos kbytes, chegando mal é mal aí nos megabytes. Mas é pouca coisa. É tipo 2 megabytes já é muito, é bastante. 2 megabytes é quase o tamanho da L3. A L3 gira em torno de 8 megabytes. Tem algumas um pouquinho maior? Tem aí de 16, mas isso aí já são memórias em cache gigantes comparadas ao processador. E ainda, aqui a gente está olhando o que é a cache dentro da ideia de um núcleo. Você pode ter processadores que vão ter mais de um núcleo, e a gente já vai entender essa ideia. Mas o que você percebe? Eu tenho níveis da cache. Ou seja, quanto menor, mais rápida ela é, mais cara consequentemente. Aí eu tenho nível 2. O L1, L2, L3 é para descrever isso. Level 1, Level 2, Level 3. Ou seja, você está falando dos níveis da memória cache. Quanto menor, menor o nível, menor o tamanho, mais rápida ela é, mais cara ela é proporcionalmente à capacidade. Tá? Se você for colocar na mesma unidade de medida. Então, você tem os diferentes níveis da memória cache. Dentro da hierarquia de memórias fica mais fácil entender como é que funciona isso.
Aí outras características que são pertinentes e importantes a respeito do universo de processadores. Você tem aí a frequência, também conhecida como velocidade. Então, assim, como é que eu sei qual que é a velocidade, se o processador é rápido ou não? Você vai olhar a sua frequência de trabalho, também conhecida como clock de trabalho do processador. Essa frequência ela vai ser medida em hertz. O que é um hertz? Hertz é o que você tem na física como volta ou ação por segundo. É o quanto tempo... basicamente você pegar ali um espaço de 1 segundo e dentro desse espaço de 1 segundo você tem uma volta completa. Se você fosse pegar no sinal senoidal, seria você fazer uma volta completa em 1 segundo, isso seria um hertz. Se for pegar isso e olhar no sinal digital, é o tempo que você tem para ir até lá no sinal valendo 1 e voltar no sinal valendo 0. Então é essa estrutura que você tem como um hertz, é uma ação, é um desse ciclo de clock, é uma dessa operação por segundo. Tá, legal. Se eu tenho 2 Hz, quer dizer que eu consegui fazer 2 vezes isso em 1 segundo. Então isso é 2 Hz. 3 Hz são 3 ciclos por segundo. E assim vai. Só que no processador, a gente está num ambiente onde a gente está trabalhando a gigahertz. Ou seja, giga seriam 1000 vezes o mega, 1000 vezes o quilo, 1000 vezes o hertz. Então você tem aí uma velocidade considerável, né? Que passa aí dos bilhões de ciclos por segundo. Sim, passam os bilhões de ciclos por segundo. Porque a gente vai falar não só de 1 GHz, a gente vai falar 2, 3 GHz, 4 GHz de um processador. Legal, então ele tem uma velocidade considerável? Sim, agora você pensa isso como ações. Ele faz bilhões de ações em 1 segundo. Para nós humanos não é perceptível esse processo que ele realiza. Ele é muito rápido. Mas ainda assim você ouviu dizer que o cérebro humano processa imagens mais rápido que o processador de um computador. Sim. Então entenda aí os níveis de complexidade da coisa. Aqui a gente está olhando velocidade. Então você vai olhar lá numa descrição de um processador e vai aparecer lá, olha, eu tenho lá um processador Intel, por exemplo. É um processador Intel de 8ª geração. Então normalmente aparece lá 8770. Isso aqui normalmente é a versão, o modelo dele. Aí vai dizer lá se ele é um Core 2 Duo e tudo mais, que a gente vai falar disso aqui agora. E aí ao lado aparece lá, ó, ele é um 8770 e ele trabalha a velocidade de 3,7 GHz. Então tá aqui, isso aqui é a velocidade, isso aqui é o modelo do processador desse fabricante que é a Intel. Outro fabricante mencionado em provas é a AMD, mas a maioria das questões de prova de concurso acabam sendo pautadas na Intel. Ela é mais popular em termos de descrição, mais fácil de ser apresentada a estruturação dela do que a própria AMD. Então são os dois grandes fabricantes de processador. Intel e a AMD, fabricante. O 8770 para o Intel é o modelo. Do AMD muda um pouquinho, vai lá de Ryzen e assim por diante. 3.7 GHz. Gigahertz é a velocidade, é a frequência com que ele opera. Então a gente está falando da frequência. Aí a gente olha para cá e fala, o processador ele ainda pode ter mais de um núcleo de processamento. Pois é, aqui é onde que a gente rompeu aquela barreira dos processadores Pentium. Então quando a gente tinha os Pentium, você chegou lá até o Pentium 4, que chegou a atingir velocidades consideráveis. Passou aí dos 4 GHz, era bom pra caramba? Era, só que era só um núcleo. É só um cara que trabalhava rápido pra caramba, mas era um cara só. Aí alguém falou assim, gente, como é que a gente faz pra romper essa velocidade? Como é que a gente faz pra ser mais rápido, só que sem ser mais caro? Aí alguém falou, peraí, em vez de ter só um cara trabalhando rápido pra caramba, não dá pra pôr 2 ali, que trabalha um pouquinho mais devagar que aquele outro ali que trabalha sozinho, mas que os dois trabalhem juntos? 2 pessoas trabalhando vão ter um rendimento melhor do que só uma trabalhando. Até porque, se eu tenho 2 pessoas, cada uma pode estar fazendo uma coisa diferente da outra. Enquanto quando tem um só, por mais rápido que ele seja, ele tem que fazer uma coisa para depois fazer a outra. Pensaram justamente nessa ideia, e essa ideia trouxe o conceito de multicore, ou seja, muitos núcleos dentro de um processador. Core é o núcleo. Tá, você não leu cores, por favor, você não leu cores, né? Você olhou ali no material e falou, olha, o processador tem cores. Não, são cores, são núcleos do processador, são os corações dele aí, justamente. Então você vai falar que você tem um processador multicore. Tá, só que a gente tem que ter cuidado. Os primeiros, eles já vieram com a ideia de ter 2 processadores. Só que aí veio alguns ajustes, tá? Um Core 2 Duo é um processador que tem um núcleozinho. Só que para o sistema operacional vai achar que ele tem 2. E o sistema operacional ele vai dividir as tarefas, vai falar, vai um para cá e outro para cá. Mas na prática só tem um cara se lascando lá fazendo tudo. E para fora parece que são 2 ali, efetivamente.
A maldade desse cara. E ainda assim ele tem um desempenho melhor do que o Pentium? Tem, por conta justamente das tarefas paralelas que ele vai oferecer. Agora, você tem a evolução da coisa, você tem o Dual Core, que é justamente a ideia proposta, que é ter 2 núcleos, 2 cores. E aqui o que acontece? Dentro de cada um desses núcleos, desses cores, você tem aquela estrutura que a gente falou. Dentro de cada um você tem a ULA, dentro de cada um você tem a unidade de controle, dentro de cada um você tem os registradores que eu mencionei. Agora, a organização da memória cache varia. Você pode pegar modelos de processador, pegar aqui como base o Dual Core, que é o mais simples, em que o nível 1 e nível 2 da cache estão dentro de cada um núcleo. Então, cada um desses 2 núcleos tem lá nível 1 e nível 2 de cache, nível 1 e nível 2 de cache. E a cache nível 3, ela é uma cache comum para os dois. Ou seja, tanto o núcleo 1 quanto o núcleo 2 vão buscar informação na cache nível 3. Ou seja, ela é compartilhada. Legal. Tem modelos em que a 2 já é compartilhada entre os dois. E assim vai, depende do modelo. Aí, por exemplo, você tem lá os Core 2 Duo, que são 2 núcleos físicos, mas que para o sistema operacional são 4. O sistema operacional fala, olha, esse cara tem 4 núcleos, então eu consigo pegar 4 tarefas diferentes. Mas na verdade, eram 2 núcleos efetivos. Aí você tem o Quad-Core, que são 4 núcleos reais, e assim vai indo a brincadeira, né? Você vai evoluindo, você tem o Quad 2-Core, tem o Quad-Core, então vai evoluindo para os modelos. Hoje você tem os octa-core, hoje você tem os com 12 núcleos, de um modo geral, ou mais. Então você tem aí várias opções. Sim. Por quê? Porque a informática ela segue, em termos de processamento, a chamada lei de Moore. Na verdade, esse aqui foi até um caso curioso, porque Moore foi um leitor de uma revista que, na época que a informática estava no auge, tinha as revistas de tecnologia, esse leitor mandou uma carta à editora e falou, seguinte, pode parar com o Paranauê aí, a regra é essa aqui. A cada 18 meses, o processador que você fez hoje, daqui 18 meses você vai ter um outro processador com o dobro da capacidade que você fez hoje, com o mesmo custo do que você gastou hoje. E todo mundo ficou meio assim, né? Não gostou muito da ideia e tal, tanto que a IBM pagou para quem tivesse a edição original dessa revista, pagou $10 mil na época, para a edição original dessa revista aí, que tinha justamente a resposta desse cara. Beleza. Aí todo mundo falava, vamos matar a lei de Moore, ela não vai mais estar valendo porque a gente conseguiu romper ela. O que seria romper? Fala assim, olha, hoje o desenvolvimento dos processadores está muito caro, a gente não está conseguindo. Está passando aí, está estourando 18 meses e a gente ainda não conseguiu fazer o dobro do desempenho com o mesmo custo de 18 meses atrás. Então, a gente vai acabar com a lei de Moore, né? Pois é, mas não aconteceu. Por quê? Quando achava que isso ia acontecer, novas tecnologias surgiam, diminuía-se o tamanho dos núcleos e de novo melhorava a coisa. Aqui, quer ver um exemplo? Foi na hora que eles pegaram e transformaram em 2 núcleos. Fala, tô chegando ali no processador Pentium 4, a gente consegue fazer mais rápido porque superaquece, não tem espaço onde colocar o chip ali, não consigo diminuir mais, está muito quente. E aí, o que eu faço? Para ele não esquentar tanto, diminui a velocidade e coloca 2 trabalhando. Pronto. Volta de novo para a lei de Moore e a lei de Moore continua valendo aí. Mesmo chegando no universo quântico aí dos processadores quânticos, a gente também tem de novo a lei de Moore sendo aplicada. Isso vale para o seu celular, vale para todo o equipamento. Então é só você pensar, você compra o celular hoje, daqui 18 meses vai ter um bem melhor do que o celular que você pagou e o seu vai estar valendo metade do preço, basicamente, né? Então, você tem aí justamente a lei desse carinha, que não é nenhum influente diretamente na área de informática, mas que fez aí uma lei que até hoje é seguida e não tem quem consiga quebrar essa regrinha de desenvolvimento de novos equipamentos, de nova estrutura. Então, quando a gente olha para essa composição, você tem vários arranjos. Eles não vão pedir para a prova como que está arranjado cada modelo de processador. Isso é uma pergunta muito técnica. Você teria que pegar lá o livro do Carlos Morimoto, que é o pai lá do Clube do Hardware, que era o cara que sustentava o Linux Kurumin, que é um livro dessa bitela, que é uma bíblia do hardware, que lá vai detalhar cada modelo e submodelo do processador. Ter isso em mente é algo extremamente trabalhoso e custoso para uma prova de concurso. Então o que para nós nos interessa é o básico, é fundamental da estrutura de um processador, beleza? Vamos treinar um pouquinho? Olha a primeira questão. Analise a figura que representa o esquema baseado na arquitetura proposta por von Neumann e assinale a opção que corresponde respectivamente à ordem crescente das partes enumeradas indicadas na figura. Então olha só, periférico de entrada, número 1, beleza,
entrada, saída não, aqui é memória não, entrada ok. Então só pode ser A ou E. Aí depois, o item 2 é a estrutura inteira, né? A caixinha inteira que você tem, que é justamente o processador. Então, ok. Então, o processador já respondeu a questão como alternativa E. Aí depois ele fala 2.1 e 2.2. Aqui é uma questão hierárquica, né? 2.1 e 2.2 estão na sequência do 2, que é justamente o componente do processador, a ULA e a UC. E aí você tem a memória, né? Memória de trabalho, que é o 3 ali, e você tem a saída, que é o 4. Perfeito. Alternativa correta, portanto, alternativa E. Próxima questão. Os componentes da unidade central do processamento são processador, memória e unidade de controle. Opa, pera aí, um perigo que a gente tem aqui. Quando a gente fala em memória, se ele falar memória cache, ok, mas só memória assim é muito genérico, então muito cuidado. Memória, de novo, placa-mãe, nossa, dentro do processador, placa-mãe não. Unidade de controle, ok, né? Só a unidade de controle e aqui tá, então faz sentido. E aí ele fala unidade de processamento do CPU, se você olhar o 10, o processador é o próprio CPU. E a alternativa C, registradores, ok, memória cache, ok, o gabinete dentro do processador, meu Deus do céu. Cuidado, porque a galera costuma falar CPU como se fosse o gabinete inteiro, né? Acostumou falar muito isso como jargão popular. Cuidado, CPU é o processador, isso aqui é gabinete, onde você tem todo o computador montado, então não vai confundir. E aí só sobrou a D, né? Unidade de controle, ok. Registradores, ok. A unidade lógico e aritmético, ou aritmético lógico, tanto faz a ordem, porque é uma coisa só. E aí, ok, correta, portanto, a alternativa D nesse processo. Próxima questãozinha. A CPU é a unidade de processamento do computador? Sim. É a parte lógica do computador? Não. É o CPU, uma peça, é um hardware. É uma memória? Não, é o processador. É a placa-mãe? Não, a placa-mãe é outra coisa. É a rede mundial de computadores? Não, é a alternativa A mesmo e acabou. É essa a ideia mesmo. Não tem outra. Viu? É isso aí que eles cobram. A mais pesadinha foi aquela que detalhou para você lembrar quais eram os elementos da própria estrutura do von Neumann. Mas, como a gente viu, é um elemento de prova, é um elemento conceitual que está aí para que você entenda esse aspecto básico de como a informação vai fluir dentro do processador. Bacana? A maneira como elas vão ter aí o seu uso e acesso aos dados para que o seu computador funcione. E aqui a gente tem que ter por base a ideia da arquitetura lá básica de von Neumann. A ideia dele, a proposta que ele trouxe em como as informações serão acessadas. Olha só, quando a gente toma a hierarquia de memórias, você tem a ideia dessa pirâmide sendo aplicada com o interesse de mostrar para você o seguinte: a essência dessa pirâmide é você olhar quem está no topo dela. São aquelas memórias que têm aquela velocidade maior, ou seja, as mais rápidas. Você tem aqui aquelas que têm um menor tamanho, então por isso a ideia do topo da pirâmide, então são as mais rápidas e menores, e elas são as mais caras. Só que esse quesito preço, né, o custo dela, você tem que sempre fazer um parâmetro equivalente, tá? O que é esse parâmetro equivalente? É você pensar assim, por byte. Qual que é o preço por byte de unidade de desenvolvimento, criação dessa memória? Então, na hora de conceber ela. Por quê? Se você for pegar armazenamento, você vai falar aqui na casa dos gigabytes, terabytes, enquanto que nos registradores você tem estruturas extremamente pequenas. E aí, se você for pegar direto o custo, você vai falar, é bem mais barato o registrador do que um HD. Sim, mas se você for fazer a divisão por byte, você vai ver que o preço de um registrador, o preço para fabricar a memória cache é muito mais alto. Então, você tem que sempre pegar uma unidade normalizadora aqui, no caso, byte, megabyte, kbytes, aí você vai vendo de acordo com o cenário que você vai trabalhar, depois a gente vai falar mais disso. Então, no topo estão as mais rápidas, menores, menor tamanho, e as mais caras. E na base, são as mais lentas, são aquelas que têm maior capacidade, cuidado que aqui a ideia de armazenamento ainda tem que ter muito cuidado, e são as mais baratas que vão ser apresentadas ali nesse aspecto. Outro detalhe que a gente pode usar aqui para dividir, é que daqui para baixo, ou seja, daqui para baixo você tem as memórias de armazenamento, ou seja, daqui para baixo você tem aquelas memórias ditas não voláteis. Então, daqui para baixo é não volátil. E você tem aqui para cima, portanto, aquelas que são voláteis. Ou seja, aquelas que quando você desligar, vão perder as informações de dentro delas. Então, você tem aí informações que vão ser utilizadas em tempo de processamento dentro dessa estrutura. Então, legal, o que é volátil, o que não é volátil, dá ideia. A essência aqui é justamente você pensar em níveis. A memória cache mesmo, ela também tem essa divisão em níveis. Vamos entender um pouquinho melhor esse cenário. Quando você pega o processador, dentro do processador você vai encontrar lá os registradores,
que são os carinhas que vão de fato fazer a operação da informação. Então tá lá o registrador, você tem lá um conjunto de vários registradores? Não muitos, são aí média de 8 registradores por núcleo que você vai encontrar. Então tá lá o registrador, ele é o cara que está operando mesmo. Você pode encontrar questões de prova em que ela esqueça de mencionar os registradores. Tanto que está aqui com uma outra cor, né? Essa ponta da pirâmide ela está representada diferente justamente por causa disso. Porque a questão pode falar dele ou não. Ela pode já começar a hierarquia falando aí da cache. Mas o correto seria realmente falar em registradores. Por quê? O tipo de tecnologia usada nessa estrutura, daqui para cima, é uma mesma base. Você está falando o quê? As memórias de trabalho, de modo geral, são memórias que, na verdade, nada mais são do que capacitores. Sim, vamos pensar um pouquinho na física. O que é um capacitor? É aquele equipamento eletrônico que armazena carga, que demora para armazenar a informação. Você começa a carregar, né? Você pega lá os capacitores, coloca na tomada, claro, tem que ter o modelo correto, ele vai ganhando carga. Só que na hora que você descarrega a informação nele, quando você pega lá um capacitor, bate uma pontinha na outra lá para dar o curto, ele vai dar uma descarga muito rapidamente. Essa é a ideia dos capacitores. São peças aí até grandes, se você for olhar, em circuitos eletrônicos que vão ser ligados na tomada. Agora, no computador eletrônico, cada vez mais a gente tenta encontrar os capacitores menores. Ou seja, pegar esses caras menores. Por isso que é o custo aqui que está mais elevado. Então esses capacitores pequenininhos vão estar fazendo isso. E isso é importante para a gente entender depois como é que vai funcionar a forma dessas memórias aí. Então, esses caras estão trabalhando com informação direta. A cache, ela foi criada inicialmente, que é justamente L1, L2 e L3, para diminuir a diferença de velocidade que existe entre o processador, que trabalha rápido pra caramba, esses registradores são muito rápidos, com a memória RAM. Há uma diferença muito grande. Então, para tentar fazer com que o processador fique menos tempo possível parado, procurando aí esperar a informação para daí processar ela, é que foi colocada a cache. E a ideia, justamente dentro da hierarquia, a cache L1 é menorzinha. Se olhar lá no topo da pirâmide, é menor, são mais rápidas. A L2 é um pouco maior. E quando a gente olha para L1, L2 e L3, a gente está falando de algo realmente pequeno, tá? Aqui na L1 a gente está falando de algo que vai estar, no máximo, passando aí a casa dos kbytes. Na realidade, seria mais próximo a bytes, propriamente dito, do que kbytes. Quando você pega a L2 vai estar girando aí algo em torno a 512 kbytes. É uma coisa pequena. Aqui na L3, se você pegar uma L3 de 8 megabytes, é coisa pra caramba já. Você vai pegar processadores melhores que vai bater ali 16 megabytes, vai bater ali 32. Pô, 32 é muito. 16 assim já é um top dos processadores. E aí uma coisa interessante, na hora que você vai olhar o modelo de processador para comprar, você vai perceber que ele, na primeira apresentação, naquela propaganda mais básica, ele não coloca a velocidade da L1 e da L2. Isso aqui normalmente você tem que procurar em especificações mais técnicas lá pelo modelo do processador para encontrar esses dados. Na regra geral, o processador ele só informa a velocidade da L3. E aí, cuidado, porque às vezes você vai pegar uma L3 grande e as outras são pequenas. Aqui também entra aquela história do processador. Tem várias configurações. O processador que vai ter L1 e L2 dentro de cada núcleo e a L3 é compartilhada entre eles. Por isso que eu fiz ela aqui fora dele. Porque ela pode ser apresentada fora do núcleo, mas ainda dentro da peça do processador. Tá? Você vai pegar lá o chipzinho dentro dele, você tem essa estrutura. Tem modelos que vão incluir ela dentro dele. Então aqui eu fiz ela pontilhadinha justamente para que você entenda isso. A L3 pode estar dentro do núcleo do processador ou pode estar entre núcleos de processadores. Mas a ideia é, a L1 é pequenininha, a L2 um pouco maior que a L1 e a L3 é um pouco maior do que elas. E é pouca coisa mesmo, só que a velocidade é muito maior. Qual que é a lógica de trabalho? O processador precisa funcionar, processar, calcular os dados. Ele vai buscar a informação naquele dispositivo mais rápido próximo a ele, que é a L1. Se ele não encontrar informação dentro da L1, ele vai procurar a informação dentro da L2. Se ele não encontrar na L2, ele vai procurar na L3. Se ele não encontrar na L3, ele vai procurar informação dentro da memória RAM. E aí, quando a gente chega na memória RAM, a gente já está falando na casa dos gigabytes de armazenamento. Só que cuidado com a palavra armazenamento. É temporário, porque ela é volátil ainda. Então você pensa lá na memória RAM como um conjunto de gavetinhas. A L1, L2 e L3 também, só que são gaveteiros menores. E que a gaveta funciona melhor. A RAM tem ali as gavetinhas bonitinhas, onde você vai ter a informação. A memória RAM, a gente vai olhar ela como memória de trabalho. E aí vamos entender como que ela funciona. Por quê? A arquitetura básica de von Neumann, ela vai falar justamente o seguinte, que o processador vai buscar a informação na memória RAM. Só que
Observe, eu disse para você que as memórias cache, L1, L2, os níveis de memória cache, servem para diminuir a diferença de velocidade. Ou seja, elas foram colocadas no meio. Lá quando o Von Neumann criou a ideia, ele não tinha falado na memória cache ainda. Por isso que ela pode ser ignorada em alguns cenários. Se pensar no básico mesmo, que é do processador, é conversar com a RAM. Mas eu tenho a estrutura da cache para diminuir essa diferença. Agora, olha aqui do lado o HD. Vou até colocar essa nomenclatura aqui, ó, coloquei aqui, mas só para ficar mais enfático, esse aqui é o nosso HD bonitinho. Em termos de armazenamento, é o cara que está lá na base da pirâmide. É o dispositivo mais lento que você vai ter dentro do seu computador. Aí aqui você vai estar trabalhando hoje com HD na casa dos terabytes. Vai demorar um pouquinho para a gente romper no universo doméstico do terabyte para o petabyte. Por quê? Você precisa 1000 vezes, 1024 vezes esse cara para ir para o terabyte. Então, para o petabyte. O que acontece é esse rompimento que cada vez mais vai demorando nessa escala de fatores. Ok, mas no universo de servidores isso aqui já passou longe dos petabytes. Então, a ideia é, tem um HD, um dispositivo de armazenamento. Depois a gente vai falar em tecnologia, forma como que ele é utilizado. Mas é um dispositivo de armazenamento. Esse dispositivo, ele é um dispositivo perene. A ideia é que os dados estão guardados ali de forma não volátil. Eu desligo o computador, os dados permanecem armazenados dentro do HD. Legal. Agora, o que acontece quando você abre um programa, por exemplo? O programa, ele está instalado no teu computador. Então, quando você instala, você está escrevendo os dados do programa lá dentro do HD e instalei ele. Desliguei o computador, ele vai continuar ali, salvo no seu computador. Quando você liga o computador e abre aquele programa, o simples fato até de abrir, de ligar o computador, que é pegar o sistema operacional, que nada mais é do que um programa também, eu vou pegar esse sistema daqui, vou ler ele do HD. E eu vou carregar ele onde? Eu vou pegar essas informações e vou carregar elas dentro da memória RAM. Aquilo que eu preciso. Eu não vou precisar pegar tudo do programa, ou todos os programas. Eu só vou pegar aqueles que eu abri. Então, quando você clica ali para abrir o Word, por exemplo, você vai falar, legal, quero usar o Word. Então, quais dados do Word serão necessários? Eu vou pegar aqui aqueles necessários para fazer o programa funcionar. Aí, de repente, você fala, eu também estou abrindo um arquivo do Word. Então, também tem que buscar as informações a respeito daquele arquivo do Word e trazer para dentro da memória. Então, a ideia de abrir um programa é você ler do HD e trazer para dentro da memória. Isso aqui é simplesmente um processo em que você fez o quê? Abrir. É você ler do HD. Então, abrir o programa. Abrir o programinha vai trazer a informação para cá. Beleza. Enquanto o programa está sendo executado, as informações estão aqui. Lembra que o processador busca informação dentro da memória RAM. Então, a informação que está sendo processada, os dados que estou utilizando estão na memória RAM. O HD eu só guardei a informação lá para depois acessar futuramente. Li a informação, trouxe para cá e estou trabalhando com ela. Então, a memória RAM é chamada memória principal, memória de trabalho, em razão disso, de estar com essas informações constantemente ali dentro. Legal. Só que isso aqui funciona de modo bonitinho. Só que os computadores, eles têm um problema. Eles têm um limite de memória RAM, que normalmente vai ser colocado ali como pente de memória, bonitinho, você tem fotos no material dela. A ideia aqui é, e se eu estou usando o computador e encher a minha memória RAM? Então imagina que eu vou colocar mais uma divisãozinha só para organizar e falar, você está ali com um número de programas e coisas sendo executadas e que você abriu o ponto de encher a sua memória RAM. Então, se você tinha lá 4 GB de memória RAM, você está usando os 4 GB. Uma forma de resolver isso e tornar o seu computador mais rápido é aumentar a quantidade de memórias. Cuidado com essa palavra mais rápido. Aumentar a quantidade de memória não torna necessariamente mais rápido. Ela vai influenciar sim, mas a memória não aumenta a velocidade necessariamente. Ela aumenta a quantidade de coisas com as quais você consegue trabalhar simultaneamente. É como se você tivesse aumentado os seus braços de trabalho. Aí você fala, aumenta a velocidade? Se você pensar em tarefas sequenciais, eu tinha que fazer uma coisa, depois outra, porque eu não tinha espaço, ok. Posso dizer que melhorou o desempenho. Mas se eu falo que eram tarefas que já eram sequenciais, não muda nada. Então, o aspecto é que você tem que pensar. Tenho a minha memória RAM, ela tem um limite, eu enchendo essa memória RAM, o sistema operacional, que é o cara responsável por controlar quem está usando cada lugarzinho da memória, quanto dela eu estou usando, ele tem que resolver o problema. Qual o problema? Ele fala, você está querendo abrir mais um programa. O que é abrir um programa? Trazer para dentro da memória RAM. Só que eu não tenho onde colocar dentro da memória RAM. Então o que ele vai fazer?
O sistema operacional, ele vai utilizar em outro artifício. Quem que é esse outro artifício? Ele vai usar um recurso, vou apagar aqui para você entender melhor o outro exemplo, chamado memória virtual. Quando a gente fala em memória virtual, simplesmente é um espaço do HD, então é um espaço no HD que vai ser utilizado. E esse espaço, ele é para gerenciar a falta de memória RAM. Pouca memória RAM que você tem. Para diminuir o uso disso aqui, é só aumentar a quantidade de memória. O que acontece? O HD é o dispositivo mais lento, é só olhar na hierarquia de memória, ele está lá no armazenamento. Então, eu quero usar ele cada vez menos possível. Usar mais a memória é mais interessante. Toda vez que eu depender do HD, vai demorar. Tanto que no seu gabinete, via de regra, você tem uma luzinha que fica acendendo. A luz acende toda vez que você tem um acesso ao HD mais intenso, ela vai ficar acendendo com mais frequência. Então, isso é relacionado ao acesso ao HD. Agora, quando você usa o Windows Linux, eles vão fazer o uso da mesma ideia, que é fazer essa gestão da memória virtual. O que muda? No Windows, a memória virtual é chamada de memória de paginação. E essa memória de paginação é o Windows que vai definir qual é o tamanho dela dentro do HD. Normalmente ele faz isso com base nas informações que ele associa do seu hardware, que ele levanta, que ele identifica do seu hardware. Ele fala, ó, o usuário aqui tem tanto de memória RAM. Então eu acho interessante colocar esse espaço aqui reservado lá para fazer memória de paginação. O usuário não tem muito controle sobre isso e ele não deixa muito visível isso para o usuário também. Mas ele vai definir esse espaço aí. Então é a área da memória virtual. No Linux é um pouco mais controlável. No Linux essa área da memória virtual é chamada swap, também conhecida como área de troca pelos usuários. O que é essa área de troca? Simplesmente o usuário Linux, na hora que ele vai instalar o sistema Linux, ele pode ir lá e definir um pedaço do HD fisicamente, falar, ó, esse pedaço físico do HD vai ser a minha memória de swap. E ele determina o tamanho. Você como usuário chega ali e fala, olha, eu tenho um computador com 4 GB de RAM, então eu vou colocar mais 4 GB na memória para swap. Beleza. Hoje, com 4 GB, você já tem aí 4 GB de swap bastante. Se você pegar ali um computador com 8 GB de memória RAM, você vai colocar quanto de swap? Menos do que 4 GB. Por quê? A ideia é, quanto mais memória RAM, menos você vai precisar usar a swap. E a tendência é essa. O Windows ele não respeita muito isso, porque o Windows faz do jeitinho dele. Então, como é que vai funcionar isso? Tanto o Windows quanto o Linux, gerenciando a chamada memória virtual, ele vai olhar o seguinte cenário. Estou com a memória RAM cheia, porque o usuário abriu coisas demais, e o usuário quer abrir mais coisas. Ou seja, você quer pegar mais alguma coisa que está lá dentro do HD, pegar até com outra coisa, você quer pegar mais uma informação que está aqui dentro do HD e quer abrir mais um programa. Não tem onde colocar na memória RAM. O sistema operacional vai olhar para sua memória RAM e vai perceber o seguinte: qual destes dados que estão na memória RAM o usuário está usando menos? O que o usuário não está utilizando tanto aqui? Ah, ele não está usando tanto isso aqui. Então, o que o sistema faz? Ele vai pegar essa informação do jeito que ela está aqui na memória RAM e vai colocar ela lá dentro da estrutura da memória virtual. Então, ele tira daqui e coloca lá, tira daqui e coloca lá, tira daqui e coloca lá. Liberando espaço para que eu, como usuário, possa ir lá e abrir aqueles dados que estavam no HD. Legal. Conforme o usuário vai parando de utilizar alguns programas, fechei esse programa aqui. O sistema percebe que liberou espaço. E ele tem coisas na memória virtual que o usuário pode ainda estar utilizando aqui, porque é um programa que está aberto. Então o sistema operacional vai perceber que tem espaço na memória RAM e vai trazer de volta aquelas informações que estavam na memória virtual para essa estrutura que é a memória RAM, porque ela é mais rápida. Só que toda vez que eu tenho que ficar acessando o HD, o processo se torna lento porque o HD é lento. E assim a memória foi gerenciada pelo sistema operacional, para que você pudesse continuar utilizando todos aqueles programas que estão abertos aí no seu computador, sem que isso causasse um certo constrangimento para você. O famoso erro de tela azul do Windows é o erro de despejo de memória. É porque o Windows chega no limite que ele não consegue mais gerenciar nem a memória RAM e nem essa estrutura. Ele fala, fudeu, e agora o que eu faço? Ah, desliga tudo, apaga tudo. E aí volta, quando ele volta, ele fala, ó, isso aqui era volátil. E uma vez que era volátil, desliguei, eu volto com a memória livre, leve, solta. O sistema dizendo, vou dormir para ver se eu esqueço meus problemas. É essa a ideia que o sistema faz quando ele dá aquela telinha azul. Que agora o Windows mudou para tela preta, mas é a mesma coisa. É a ideia do despejo de memória.
Então você tem aí justamente um gerenciamento desta estrutura. Ok, então a memória RAM, ela tem uma capacidade, posso aumentar? Sim, mas os computadores têm um limite físico para isso. Tanto na quantidade de espaço de memória para você colocar, quanto na capacidade de reconhecer a memória. Depende do modelo de placa-mãe, depende se você tem um processador 32 bits que só vai reconhecer 3 GB, ou um 64 bits que reconhece mais, qual geração do processador, se ele está apto para reconhecer mais capacidade de memória RAM. Então tudo isso aí vai influenciar na hora de você construir o seu computador. Por isso que o sistema, como ele é feito para funcionar em qualquer computador, que ele não sabe qual é a concepção dele, ele tem que ter recursos que permitam ele ajustar isso, ele permite gerenciar o espaço que ele tem ali disponível. Quando você pega o macOS ele já é fabricado daquele jeitinho. Você vai pegar o macOS, você não consegue, o MacBook, você não consegue aumentar a memória RAM dele. Ah, ele veio com 4 GB, é 4 GB até você morrer e vai estar com 4 GB aquele notebook. Não tem como mudar. Então ele já vem todo refinadinho, regulado para funcionar daquele jeito. Então a parte de memória virtual dele também existe, só que ela é já pré-ajustada, não vai ficar mudando, ela não tem que se preocupar com o que o usuário vai fazer, porque ele já está regulado na melhor forma possível. Então a memória virtual do Windows Linux, como são sistemas genéricos, eles têm que se adaptar ao cenário. No caso do Linux, permite que o usuário faça isso. No caso do Windows, ele faz e o usuário que simplesmente usa e não precisa saber de nada. Então é essa a ideia de como vão ser gerenciadas essas memórias. E sempre o mais necessário, o mais preciso, aquilo que você está usando com mais frequência, vai estar ali sempre mais próximo ao processador, quando ele vai estar utilizando essas informações. Então, legal. Essa é a ideia da hierarquia de memórias. São os dispositivos que você está trabalhando, as capacidades deles e justamente entender um pouco mais como funciona a memória virtual, que nada mais é do que uma artimanha do sistema operacional para fazer com que você possa utilizar o computador mesmo quando tenha pouca memória RAM. Agora, entendendo algumas características que a gente falou aí da memória RAM especificamente. A memória RAM, ela tem como nome RAM. A sigla RAM significa Random Access Memory, ou, traduzindo, memória de acesso aleatório. Então, Random Access Memory, memória de acesso aleatório. Só que esse nome não diz muita coisa, tá? Porque existem outras memórias, como, por exemplo, a memória ROM, que também é de acesso aleatório. Só que o que muda de ROM para RAM? A memória RAM no seu nome não diz. A memória RAM ela é uma memória de leitura e escrita de dados. Ou seja, como a gente viu, ela vai estar sendo acessada, vou gravar, vou ler informações constantemente. Ela é dita memória de leitura e escrita. Essa memória é a memória de trabalho, a memória principal. Podemos estender a ideia de memória de trabalho para a memória cache também, porque ela é usada ali constantemente. Lembra que a essência dela é estar no meio do processador e da memória RAM, mas com o intuito de fazer o trabalho das coisas. E ela é uma memória volátil, ou seja, a gente já viu aí a ideia de que ela vai perder os dados se você desligar aquele dispositivo. Agora a gente tem um detalhe. Existem dois tipos básicos de memória RAM em termos de tecnologia. Você tem a DRAM e a SRAM. Às vezes você vai comprar lá uma memória e aparece lá SDRAM. Ela tem uma mescla da coisa. Mas entenda o básico. O que seria DRAM e SRAM? Lembra que eu falei que a memória ela é um capacitor? O capacitor tradicional, você precisa ficar alimentando ele constantemente. Por quê? Você vai lá, carrega um capacitor, ele vai guardar carga. Você desliga ele da tomada, ele está com aquela carga. Se você deixar ele parado sem usar ele, aquela carga ela vai definhando. Porque um capacitor nada mais é do que você pegar duas placas metálicas que vão ficar ali induzindo eletricidade uma na outra. Então uma vai ficar com carga positiva, outra negativa, e ficar ali induzindo. Quando você fecha o curto, você faz com que ela se encontre rapidamente. Ok? Agora, ele precisa de tempos em tempos que alguém vá lá e lembre ele que ele tem isso. Ou seja, ele vai diminuindo aquela tensão energética que ele tem, definhando. Isso são as memórias dinâmicas, aquelas que eu preciso alimentar ela, ou seja, de tempos em tempos dar um choquinho para ela lembrar que ela tem a informação ali dentro. Qual que é o problema? Gasta mais energia, esquenta mais, se torna um pouco mais lenta. E eu tenho que ficar dando um choquinho nela, porque senão ela vai perder os dados. A SRAM, o S vem de static, em inglês, que traduzindo seria a memória estática. Ela não precisa desses choquinhos. Ela trabalha de um modo que eu não preciso lembrar ela do que ela tem ali dentro. Simplesmente ela funciona mais rápido, ela é mais cara consequentemente. Por ser mais cara, na prática, ela é a tecnologia usada na memória cache. É a usada nos registradores, por ser justamente melhor, mais rápida de ser trabalhada.
A DRAM normalmente é a memória RAM que você fala, eu vou comprar mais memória RAM. As memórias RAM tradicionais são DRAM, são dinâmicas. Tem modelos aí de memória RAM que são estáticas? Tem, só que são bem mais caras. Vão te dar um desempenho melhor para o computador. Normalmente são usadas em servidores, em computadores de gamers. Então aí você vai ter que analisar isso. É uma coisinha que pouca gente olha na hora de comprar o dispositivo, uma memória. Mas você vai atender isso na prova onde? Justamente na ideia de estática e dinâmica, como que elas funcionam. Aí você vai perceber que as memórias elas foram evoluindo. A memória RAM ela foi evoluindo ao longo dos tempos, ou seja, ela tem várias tecnologias. Seu material deixa a tabelinha mais completa ali. Você tem a velocidade interna dela de comunicação, você tem a velocidade dela de comunicação com barramento, você tem o volume de dados por segundo que ela transfere para o barramento, que vai chegar ali na casa dos gigabytes, né, para você estar trabalhando com as memórias DDR4. Mas aqui vamos pegar uma informação bem típica de prova, porque é aquela que o usuário olha na hora de comprar um computador. Quando você compra um computador, você vai lá, eu vou comprar um computador que tem essa descrição técnica. E lá aparece se a memória é DDR, e aí justamente numa prova, eles colocam lá, olha, tem aqui a descrição, tenho 4 GB DDR2. Aí eles perguntam, o que é esse 4 GB DDR2? Ele está falando da memória RAM. Normalmente quando é um número ali entre algo pequeno, 2, né, 1 também pode ser, mas 2 GB e algo até os 16 GB é memória RAM. Quando ele pega acima disso, 32 para mais, normalmente bem mais que isso, em torno de 512 GB, está falando do HD. Então aqui está falando da memória. Mas o fator que mais te ajuda é isso aqui. É olhar qual tecnologia de memória você está utilizando. A DDR é aquela que você encontra lá com a frequência, esse 266 até 400. É o número que normalmente você vai associar à memória. E aqui é importante, quando você for montar o computador, a estrutura de velocidade aqui, você tem que analisar se a tua placa-mãe suporta a velocidade da memória que você está comprando e se o processador suporta. Não adianta você comprar um processador lá e falar, comprei aqui um processador legal, comprei uma memória foda pra caramba, de 3.200, só que o teu processador reconhece só 233. Então é a questão de comunicação deles que é necessário ver se eles têm a mesma linha de comunicação, de raciocínio, de velocidade. Então você tem aqui DDRs mais antigas, DDR2. Eu tenho um notebook ainda com DDR2, né, 800. Essas aqui hoje estão mais caras para você comprar memória DDR2 800 MHz do que comprar uma memória DDR4. É mais caro. Quanto mais antiga, elas vão ficando mais caras por conta da oferta e procura do mercado. A DDR3 ainda está dominando bastante o mercado. Questão custo dos outros equipamentos, processador, placa-mãe. Mas a DDR4 já é uma realidade, já está aí presente em muitos computadores. Computadores de primeira linha já trazem ela. E ela traz velocidade nessa casa aí de 233, e aí tem variações no meio, 260 e tudo mais, até 3.200 em megahertz. Isso é outra informação que aparece aqui. Por exemplo, aparece lá DDR4, 3.000. Normalmente quando a gente fala em memória RAM, a memória RAM ela vai trazer essa frequência em megahertz. O processador aparece lá 3.0 GHz. Então, quando aparece na velocidade gigahertz, tipicamente está falando do processador. Agora, quando ele fala em megahertz, ele está falando da memória RAM. É esse tipo de característica que você vai identificar. Tranquilo? Agora, além de olhar para a memória RAM, o outro equipamento que a gente destacou ali é o HD. O HD, ele tem algumas características que vão dizer se ele é um HD bom ou não. Quais são essas características? Na hora que você quer escolher qual o melhor HD comprar, por exemplo, ou para resolver a questão de prova, que é o nosso interesse, são características que influenciam no seu desempenho. O tempo de busca. O que é o tempo de busca? O HD, principalmente aí, vamos pegar o HD magnético, que é o que é utilizado nesse segmento para análise, ele é um disco formado por várias trilhas circuncêntricas. Então são várias linhazinhas que você tem ali. Esse tempo de busca é o tempo que eu vou gastar para mover a agulha de posição aqui. Então, quanto tempo eu gasto para mover essa agulha de uma trilha para outra? O tempo de latência é o tempo que eu vou rotacionar esse HD para poder encontrar aquela posição que eu queria. Chegar lá naquele setor onde que estão os dados. Então, você perceber que o seu HD magnético, quando você compra ele tem um negócio lá chamado RPM, rotações por minuto. Notebooks normalmente vão aí de 5.400 a 6.000 RPMs até os 7.200, que é o tradicional. Tá? Então 7.200 RPM
é o que você encontra com mais facilidade, principalmente para desktop. Tem mais rápidos? Tem, mas o mais tradicional é o 7200. Então é o tempo é a velocidade que roda ele, não é necessariamente o tempo de latência. Uma coisa influencia na outra, sim. Um dispositivo que rotaciona mais lento, ele gasta menos energia, por isso que o mais comum de notebook é o de 5400, mas ele também vai ter um tempo de acesso menor, ou melhor, vai demorar mais, né, para acessar, então o tempo de acesso é maior. Então ele é mais lento, de um modo mais específico. Esse tempo de acesso, ele é uma relação entre o tempo de busca e latência, que é justamente o tempo que eu vou levar para poder chegar na informação, acessar ela. Ainda eu tenho tempo para ler essa informação, que depende do volume de dados. Isso aí vai estar na velocidade de leitura mesmo. Aí você tem ainda a taxa de transferência, que é a velocidade com a qual eu consigo pegar os dados do HD e mandar para outro dispositivo, no caso a memória RAM. E ainda você mensura a vida útil. A vida útil é uma característica importante na hora que você faz a comparação entre dois tipos de dispositivos. Entre os dispositivos magnéticos, que é esse que a gente exemplificou aqui, onde que essas medidas são mais empregadas, e o elétrico. O que o elétrico ganha em relação aos outros? Ou seja, o HD SSD ele tem de vantagem sobre o magnético. É justamente isso. Ele quase não tem tempo de busca e latência. Eles são muito pequenos comparado do HD magnético. Porque eu não tenho que rodar nada no HD elétrico. Eu não tenho agulha no HD elétrico. Eu não tenho partes mecânicas. Então esse é o problema. O HD magnético ele tem partes mecânicas. E são essas partes mecânicas que tornam ele mais lento aí dentro desse cenário. Elas estão associadas diretamente a isso. O elétrico tem o tempo de acesso, o elétrico tem também transferência de dados, velocidade dele e a vida útil. Os dispositivos elétricos têm uma vida útil menor. Essa vida útil ela é medida em escrita e leitura de dados. Então a velocidade, quantas vezes eu vou escrever dados no HD e ler, principalmente escrita, mas ela tem para os dois, tá? Normalmente é medida pela velocidade de escrita, que é menor do que a de leitura. No HD ele tem uma quantidade de vezes que você pode ler. Tipo, eu consigo ler 1000 vezes e escrever 500. Porque você, na prática, usa muito mais a leitura. Então isso é um fator usado para mensurar a vida útil desses dispositivos. Magnéticos têm uma vida útil maior, portanto. Então, um cuidado na hora de olhar. Mas é algo que influencia muito o usuário? Não, para o usuário doméstico não é um fator que vai fazer muita diferença. Claro, ao longo de 10 anos de uso de um computador, isso realmente vai importar para você trocar de HD e assim por diante. Agora, você vai perceber que essa taxa de transferência ela está muito atrelada não só ao dispositivo na hora que eu leio os dados e envio para a memória RAM, mas também a maneira como o dispositivo de armazenamento está conectado com o resto. E aí vem as conexões. Você tem uma conexão SATA 1, SATA 2 e a SATA 3, que é a mais atualmente empregada nos computadores domésticos, notebook e assim por diante. Quando você pega um HD no formato tradicional, que é de 2,5 polegadas ou de 3,5 polegadas no caso dos desktops, esses normalmente usam conexão SATA 3. Detalhe, a conexão SATA, independente da velocidade, aqui é uma conexão, tá? Ela vai ser uma conexãozinha que normalmente tem esse formato. Você tem lá um plug que tem um cantinho assim. Então esse é o conectorzinho SATA. Cuidado, que tem o eSATA. O eSATA, por mais que ele seja parecido, ele é para conexão externa, ele tem aí toda a conectividade diferente. Então não dá para pegar e conectar direto um HD externo pela conexão eSATA, usando ali a conexão SATA da placa-mãe. São coisas diferentes. O mesmo caso contrário. Então cuidado com isso. As primeiras velocidades SATA, para chegar lá nos 80 e poucos megabits por segundo, foi uma demora muito grande. E ela chegou a atingir no máximo 192. Mas nominalmente o que é trabalhado é de 150 megabytes por segundo. O SATA 2, ele trabalha aí a velocidade do dobro, que seria justamente os 300 megabytes por segundo. Já o SATA 3, ele trabalha a 600 megabytes por segundo. Mas olha a maldade da coisa. Talvez por um erro de alguma interpretação, leitura, alguém fez algumas confusões. O SATA 3 ele trabalha a 6 GHz, é uma frequência dele. É justamente como que ele trabalha com troca de informações. E o volume de dados que ele transfere seria 600 megabytes. Se for calcular em megabits, isso aqui daria algo em torno de 4.800 megabits, esse carinha. Por quê? Cada byte é um conjunto de 8 bits. Então, 6 vezes 8, que é o 6 aqui, vezes os 8 ali, você tem aí justamente 48. E aí põe os dois zeros, você tem ali 4.800 bits por segundo, que daria uns 4 gigabits por segundo.
Tudo bem, mas alguém foi lá e misturou as coisas e trocou as bolas. E é muito comum nas provas falar o quê? Olha, a conexão SATA trabalha a 6 gigabits por segundo. Aceita, tá? Não entra em discussão e tudo mais. Mas se aparecer lá 600 megabytes, entenda isso. Então tem diferença, o B maiúsculo ao byte e o B minúsculo ao bit. A ideia de como você vai representar esses dados. Ainda tem outras tecnologias de conexão. Por exemplo, a tecnologia SCSI, que é mais usada em servidores, porque ela é mais rápida do que a conexão SATA 3 ainda. E aí tem uma variação dela que mistura a conexão SATA com o SCSI, que é o SAS. Cuidado para não confundir com nuvem. A conexão SAS é o Serial ATA SCSI. Então você tem aí uma outra nomenclatura, né? Só um Azinho ali bonitinho que você vai estar utilizando. Então ele vai misturar os dois. Então o SCSI é melhor, mais rápido, só que como ele é do universo de servidores, não entra muito no quesito prova, é mais comum esse no universo usuário. Hoje você tem aí como novidades do mercado as conexões M2, que é o conector diferente mesmo. A conexão M2 ela é uma forma que utiliza a conexão PCI Express. Ela vai ligar lá na estrutura da placa-mãe usando a própria forma de barramento, não o slot, não o encaixe do PCI Express necessariamente, pode ser que você tenha um adaptador. Mas ela usa o barramento, ou seja, por onde passam as informações do PCI Express. O que acontece é que tem dois modelos. Você vai pegar lá o SATA M2, que é a mesma coisa que o SATA 3, não muda nada, só muda o encaixe, o tamanho do dispositivo de armazenamento. Esse cara aqui, o M2, faz com que o HD fique basicamente do tamanho de um pente de memória RAM. Você tem ali no seu material uma fotinho da Samsung, foda pra caramba, essa é rápida, uma das melhores do mercado, mas justamente ele está utilizando ali a estrutura do quê? De um dispositivo que parece pente de memória. Em termos de tamanho, eles têm uma proporção bem parecida. A conexão SATA, porém, ela vai limitar a velocidade, então não adianta nada. Já você tem um modelo diferente, o modelo NVMe, que é o da foto que você tem aí desse conector M2, desse HD da Samsung, ele é um NVMe. NVMe é um protocolo utilizado que vai usar e explorar corretamente a conexão PCI Express. O que muda? Conexão SATA é uma conexão que faz o envio e recebimento de dados, só que não dá para fazer ao mesmo tempo, senão ela se perde. Então ela não consegue fazer essa troca dos dois lados ao mesmo tempo. Ela vai gravar, vai esperar um pouquinho, depois ela vai ler os dados e vice-versa no HD. Já o NVMe, ou seja, usando o PCI Express, eu consigo fazer isso ao mesmo tempo. Por isso que eu consigo explorar muito mais rapidamente a velocidade do HD SSD. Então cuidado, o HD, que você olha lá, eu tenho um HD SSD de 2,5 polegadas. Legal, eu tenho 2,5 polegadas. É a mesma tecnologia do NVMe, a diferença é o tamanho. Mas o NVMe, ele vai utilizar para você ali muito mais desempenho, porque ele é um cara que usa o PCI Express. Então o barramento é que te dá velocidade maior na comunicação. E estas são algumas das características, a base que é apresentada para você dentro das provas. Existem outras características, mas que não são típicas aí de prova de concurso. Vamos ver o que elas trazem na prática, o que elas apresentam para você em questões? Olha a primeira questão ali. Considerando a configuração básica de um microcomputador, há um tipo de memória que é instalado entre a CPU, então a memória lá entre a CPU, e a chamada memória principal, aqui ele separando a memória principal, dando a ideia de memória RAM. A capacidade desse tipo de memória é normalmente bem menor que a capacidade da memória principal. Sim, a memória principal é na casa dos gigabytes, enquanto que essa pequenininha aqui é na casa dos kbytes, quando muito megabytes. O tipo de memória descrito corresponde a RISC? Não, RISC é um tipo de arquitetura de processadores. De barramento? Não. É a memória cache? Opa, sim. SCSI é a ideia do HD. Trash é só palavra em inglês para lixo. Então, a memória cache aí bonitinha. Próxima questão. Sobre a memória cache, considere as afirmativas a seguir. A memória cache é uma memória parecida com a memória RAM, porém mais rápida. Sim, elas usam a mesma base de tecnologia, né? Usa a estrutura básica dos capacitores ali. Item 2. É a primeira memória em que a CPU verifica se os dados estão presentes. E após essa verificação, a pesquisa é feita na memória comum. Ou seja, se não está na cache, ele vai procurar na memória comum, que aqui é a ideia da memória RAM. Perfeito? Ele faz isso. A memória cache sempre aparece em maior quantidade que a memória normal. Não, é menor quantidade. Então está errado aqui. Então, correto apenas o item 1 e o item 2. Então ficamos com a alternativa A neste cenário. Então veja, o que eles trazem para você é esse tipo de detalhe. São essas questõezinhas nessa formação de como os dispositivos se comunicam uns com os outros. Ficamos por aqui e até uma próxima. Fala galera, e aí? Gostaram da aula? Então não deixa de comentar,
porque o Alphacom quer saber a sua opinião. E detalhe, nós deixamos o material gratuito na descrição desse vídeo. É só clicar e baixar ele. Inscreva-se no canal para continuar recebendo nossas aulas grátis e estudar com quem mais aprova no Brasil. Valeu? Tamo junto!